Salve galera, estamos começando mais um Mover Podcast. Se você está parado, é hora de se mover. Eu sou o Pedro e ao meu lado está o Robertão. Tudo bem, galera? Boa noite pra vocês. Galera, eu vou pedir pra vocês não se esquecerem de se inscreverem no canal do YouTube, tudo bem? Assistirem lá depois o vídeo que vai estar gravadinho, todo editadinho pra vocês. E hoje a gente tá com um convidado muito especial. Ele é um pastor, tá? Ele tem uma igreja fundada, Ponto de Encontro com Deus, ali na Bela Vista. Casado há 10 anos. Então, Bruno, por favor, se apresente pro público, cara. Pedro, Roberto, prazer estar aqui com vocês, também com todos que estão aí assistindo esse podcast. Que confesso, desde o dia em que fui convidado, já dei uma pesquisada lá no canal, gostei das entrevistas. Gostou mesmo? Achei muito legal os conteúdos, Obrigado. Os convidados também. Já estou inscrito lá para estar sempre atento. Bom, que honra, hein? Pastor há 10 anos... pastor há 16 anos. Quase a minha idade, cara. 16 anos, Ele é pastor há cara. 16 anos e tem cara de 20. Como é que isso pode, né, cara? Que isso. 16 anos como pastor... Conheci a minha esposa também assim que eu entrei como pastor, que eu decidi ser pastor, eu já conheci minha esposa depois de 3 meses. Então, tô com a minha esposa também há 15 anos e pouco, só que casado há 10 anos. Certo. Atualmente, tem a minha igreja, que nós fundamos há 1 ano e 7 meses, no centro de São Paulo, em Bela Vista. Já estamos aí para a nossa segunda igreja também, no bairro de São Miguel. Daqui a pouco aí a gente pode também falar um pouquinho sobre isso. Maravilha. E palestrante também, inclusive, nem queria isso para mim, mas passei a ser conhecido como vamos dizer assim, um pastor que ajuda os casais. É como se fosse um guru do amor pastor. É isso aí. O amor é um coach de relacionamento. É um pastor, mas É um coach de relacionamento. Alguns vídeos, eu passei a separar alguns trechos das minhas reuniões, né, das palestras, e comecei a colocar nas redes sociais. Isso foi viralizando de uma forma natural e, uma enxurrada de pessoas pedindo ajuda, atendimentos, casos assim que vocês nem imaginam. Daqui a pouco também a gente pode falar um pouco sobre isso. E acabei ficando conhecido também nessa parte. Mas por que você decidiu fazer um certo coach de amoroso, assim? Por que você seguiu essa linha? Mas Por que você... falar pra ti, Não, cara, porque tipo assim, eu nunca vi uma pessoa... Eu acho que é muito mais também... Desculpa, mas é que quem nunca sofreu por amor, né, cara? Todo Não, mundo sim, vai eu ter concordo. esse problema. Eu quero Se você saber não sofreu, por que você ele não decidiu viveu. isso, né? Porque as pessoas ou elas falam mal do outro gênero, né? Ou elas simplesmente saem despirocando, desculpa o palavrão, pra pegar todo mundo. Ninguém presta mesmo. É verdade. Entendeu? Então, uma pessoa querer Cara, ajudar... sabe, É difícil. As pessoas sempre... que nem essa admiração... Quando eu falo que eu sou casado, as pessoas já... Mano, Não, como assim você é casado? 10 anos. Não. Já não tem quase ninguém mais casado há 10 anos. Nossa, Essa que é a tá em questão. Fui numa loja recentemente com a minha esposa, e inclusive homens, muito cuidado quando vocês forem levar a esposa assim. Dia do aniversário, eu falei, eu vou fazer algo diferente hoje. Falei, vou levar a minha esposa para comprar o que ela quiser, mas lógico, dentro de um valor limite que a gente não é meio maluco também, né? Falei, amor, mas pode escolher uma loja aí. Mas foi o presente de 10 anos? Não, foi o presente de aniversário. Que cai tudo no mesmo mês, cara. Entendi. A gente já fecha um pacotão. Ele faz que nem a mãe com o filho, né? Tipo, dia das crianças, se ele faz aniversário no mesmo mês, Já é o conciliou mesmo tudo. presente. Criança Né? que nasceu no Natal, esquece, né? Coitadas. Já conciliei tudo. Falei, ó, amor. Aí ela entrou numa loja de maquiagem, pra variar. E aí ela fez a compra e, poxa, a moça super atenciosa. E falou, olha, o seu namorado aí... Não, eu já sou casada. Casada? Há quanto tempo? 10 anos? Mentira. Não acredito nisso. Peraí, quantos anos ela tem? Desculpa a pergunta. 34 fez. Não parece. Nem você, nem ela. E a moça falou a mesma coisa, então eu tô começando a acreditar nisso, Eu acho que viu? é tu que tá ficando muito velho, cara. Perdão, pastor, Tá quantos anos você tem? envelhecendo. Eu tô com 30, vou fazer 33 terça-feira. 33 só? Dia 28 de Tá março. ruim pra você, viu? Não, assim, ele tem cara de 20. Ele tem, mas tem cara de ter uns 33 e já é 24, pastor. 25 anos. Vamos realmente. fazer o seguinte, Sem dúvida. Vamos fazer uma fidelidade aqui no podcast, que eu tô gostando disso, Não, viu? bora. E, cara, o mais triste é que eu tenho 40 e não sou nada ainda. Eu tô quase 40 e ainda não tô nada. O cara tá com 32 e já é pastor, pô. A gente tá precisando melhorar na vida, Robertão. A gente não, fale por você, meu amigo. Porra. Pastor, me fala uma coisa. A gente tava comentando sobre esse questão de casamento duradouro estar quase extinguido. Você Sim. sabe que as pessoas hoje em dia meio que não querem mais casar, né? Por que você acha que estão banalizando o casamento ou querendo esquecer o casamento? Tem alguma coisa na tua cabeça que...
Cara, Explique isso. E até isso de que aconteceu com você é parte disso. Porque ninguém mais quer casar cedo. Você vê duas pessoas de 18 anos casar, até um choque até. Pessoas mais novas, que era normal, né? Então, a pessoa ficou 10 anos casado, como assim? Você se casou então com quantos anos? Eu Vem tinha aquelas 22. histórias, né? Você não viveu a vida. Isso. Toda aquela coisa. Exatamente. Eu penso o seguinte, é só vocês trazerem um pouquinho pro lado dos avós. Os avós. Isso não... Quando você para ali para conversar na casa do seu avô, na casa da sua avó, você tem uma referência do que é uma família. Sim. Ali, eu acho que as nossas referências, eu procuro ter muito essa referência dessa parte do meu bisavô, da minha avó. Não tive muito contato assim com o meu avô, mas tive um bom contato com a minha avó. E eu trago isso como referência para a minha vida. Você vê que conforme as coisas foram evoluindo, o tempo vai passando e as coisas foram evoluindo, é aí que entra a questão da banalização do casamento. Antes, eu vejo com esses olhos, as coisas eram muito mais conservadoras, né? Então, o pensamento do jovem sempre era esse, né? Eu preciso conhecer alguém para constituir minha família em breve. E tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Eu acho que do feminino ainda mais, que a mulher sempre tem aquele sonho, né? De ter uma família, de ter um marido. E vamos colocar aí, na década de 90, em 2000, isso ainda era muito latente. Era muito presente. Houve uma desconstrução, né, no conceito do como a gente deveria viver as nossas vidas. Né? Então quando você para trocar uma ideia também é meio atual, né? Mas trocar uma ideia com a vovó, com o vovô, você passa a ter umas... Olha que bacana esse pensamento, essa conduta, porque a gente sabe que lá atrás era muito diferente. Muito. Então eu creio que a banalização do casamento veio com a evolução de certas coisas, assim. A tecnologia, Mas como assim tecnologia, meu? Hoje as pessoas se envolvem de uma maneira em redes sociais, em tudo mais. São tantos vídeos que a gente assiste aí nas redes sociais que a gente vê que, vamos dizer, promove você estar solteiro. Vamos dizer Sim, assim. Isso é sem É tipo uma promoção. Esteja solteiro, porque solteiro você pode viver a vida, deixa para se casar quando você passar dos 40, aí você pensa nisso. Você acaba se envolvendo de uma maneira com essas coisas. E eu tenho um exemplo na minha família, na minha família. Eu tenho não vou dizer quem é, mas ele sabe quem é, eu já falei isso para ele. Mas eu falei para ele, cara, você decidiu casar tão tarde. Porque ele tinha esse pensamento, os meus colegas sempre falaram que, casar, você vai ficar careta, tal. Eu acho que é muito da convivência também. E tem um pacotão que a gente pode fechar em cima desse assunto. Mas você acha que uma pessoa que quer casar tarde tá errada por isso? Tem algum problema na sua visão? Tipo, eu não acho que ela tá errada, eu só acho que ela tá perdendo tempo. Perdendo tempo? Eu acho, cara, porque eu casei com 22 para 23 e muitos olham para mim como, nossa, cara, você não curtiu nada. Como assim? Eu tô curtindo pra caramba. Eu curto demais com a minha esposa. Eu não entendo esse pensamento de você tá perdendo tempo, você não tá curtindo nada em ter o quê? 1 por noite? 3 por final de semana? É que assim, hoje em dia... Entendeu? Hoje em dia, as pessoas não confiam nem na própria família, né? Imagina num terceiro que quer entrar na sua vida e afins. Então, assim, eu acho que tem isso também. Não dá pra você colocar uma pessoa pra morar com você, pra viver com você. E aí você vê aí casos na televisão todo dia, uma pessoa matando a outra, um parceiro, enfim. Eu acho que isso vem muito também que a gente ficou muito individualista, né? A gente ficou muito egoísta, eu acho, cara. Eu acho que a nossa sociedade tá crescendo. Perdão, senhores. Oh, meu Deus. Acontece Sempre nos fazendo- melhores podcasts. Fiquem em paz. Sempre causando. É normal. O Pedrão é normal. Eu acho que isso é um reflexo também desse nosso egoísmo, porque a gente não quer lidar com os problemas da outra pessoa também. A gente acha, não, os nossos são muito mais importantes, então a gente não... Não, eu tô ouvindo você falar aqui, eu vou perguntar se você conversou com a minha esposa hoje à tarde. Não. Porque a minha esposa falou absolutamente isso para mim, falou uma palavra aqui, falando sobre banalização, egoísmo. As pessoas se tornaram egoístas. Então elas pensam mais em si. É muito difícil você encontrar uma pessoa hoje que queira dividir tudo realmente, tá? E isso eu falo por experiência, porque por dia são vários atendimentos que nós fazemos e esse assunto sempre vem à tona. Eu entendo essa tua parte também, que você mencionou aí, que é difícil uma pessoa hoje ter confiança em trazer alguém para sua vida. Assino embaixo. É difícil. Não, é difícil mesmo. É dificílimo. É difícil. Eu costumo dizer que eu acho que com Deus eu não acredito em sorte.
Eu acredito muito que quando você tem Deus como centro da sua vida, você passa a ter algumas escolhas assim que te fazem feliz. Eu, quando conheci a minha esposa, aquela troca de olhares, eu conheci ela na igreja, tive esse... Isso não quer dizer que conhecer na igreja tá tudo certo, porque eu já tive também Não é porque a pessoa vai pra igreja que ela é uma pessoa boa, né? Nada disso, às vezes cara. tem cara que Conheço vai pra umas igreja pessoas só pra falar, não, fingir, as né? mulheres ali estão melhor do que as do mundo, então vamos lá com eles, vamos lá. Não, pior perfeitamente. que é mesmo. Eu já atendi um caso de um golpe, daqui a pouco a gente pode até... Já teve golpe, cara. Golpe? Golpe, mas golpe pesado. Ó, Depois a eu gente vou tem que comentar. lembrar, Depois você... Não, toca aí. No final eu te mostro um E golpe que aí, aconteceu também. e aí Vai eu, gostar. quando eu conheci a Vanessa, eu tive, como você falou, poxa, hoje é difícil a pessoa querer trazer. Minha primeira preocupação, graças a Deus, eu sempre fui um cara que eu procurei, isso vem de mamãe, se não fosse mamãe também eu não teria essa disciplina na minha vida, essa coerência. Então eu sempre procurei fazer as coisas sem ansiedade. Quando eu conheci a Vanessa, ela nem soube. Teve troca de olhares, ela olhou para mim, lógico que ela ia se cativar, não tinha como se cativar. Olha esse cara. Tem que ter Autoestima, Isso é autoestima. papel do homem, tem que ter, pô. Aí ela olhou, eu olhei pra ela, eu brinco direto com isso, ela fica doida. Meu Deus, cara. E aí, ela... Primeira troca, eu falei, rolou uma química, cara. Só que química não mantém relacionamento. Ele é o metaforando da igreja, você entendeu aqui? Tem que ganhar o que tá acontecendo. Não mantém, então eu preciso saber quem é ela. Sabe o que eu fui fazer? Fui conversar com as colegas dela sem ela saber. Quem é a Vanessa? Stalker. Ele parece o personagem de Yu, né? Yu, já assistiu Yu? Né? Não. Eu já ouvi falar dessa Tá série. perdendo, É tem que tipo assistir. um Ele é um meio pescotapa. É um cara meio maluco, né? Sacanagem. Ele é stalker das mulheres que ele gosta e ele vai até... Ele Eu mata todo falei mundo assim, pra poder ficar com a mulher. É. Porque mamãe sempre falou, meu filho, cuidado com quem... Porque eu não tive referência, gente, assim, graças a Deus, mamãe levou a família nas costas, vamos dizer assim. Houve uma separação muito cedo, eu nem queria que houvesse, mas houve. Eu tinha 7 anos, eu presenciei cenas assim da minha mãe e do meu pai que eu não tive referência. Então eu tive que amadurecer muito cedo. Com 9 anos eu já cozinhava, passava. 9 anos. Sim. Tinha que cuidar da minha irmã que tinha 8. Eu passei a ter responsabilidade muito cedo. Minha mãe sempre teve essa cautela de, olha, cuidado com quem você vai pôr na sua vida, porque olha o que a sua mãe passou, né? Amo meu pai, mas meu pai reconhece os erros dele. Minha mãe também. Cara, isso é incrível, porque ele poderia... Você poderia muito bem ter ido pro mundo e largado tudo e falar, eu sou ansioso, depressivo, problemático, porque meu pai fazem. é isso. Sim, a maioria cara, das É o caminho mais Eu fácil. poderia ter ido por um caminho muito errado, mas por incrível que pareça, quando aquilo aconteceu, eu sofri demais, mas eu olhei pra minha mãe e falei assim, a minha mãe precisa de mim agora. Isso é admirável, cara. Parabéns. Precisa de mim. Agora eu vou ser o homem da casa, porque é eu e a Juliana. Então, eu trouxe essa... Minha mãe sempre me ensinando, procure saber quem é meu filho. Eu falei, então é hora de praticar. Quero saber quem é a Vanessa. Falei com as amigas dela, como que ela é, tal. As amigas dela me falaram. E eu admirei muito o trabalho, a responsabilidade que ela tinha na igreja. Porque mesmo muito jovem, não me lembro agora, eu acho que ela tinha 18 anos. Cara, eu peguei a minha futura pretendente numa roda com 30 pessoas que tinham idade para ser avô e pai e mãe dela, fazendo uma oração e depois dando uma palavra para aquelas pessoas de fortalecimento. Falei, meu, que maturidade, cara. Já tem sabedoria. Que maturidade. Encontrei, porque o olhar, a química já tinha rolado. Isso aí já foi um passo excelente. E eu encontrei uma pessoa que tem uma maturidade dessa. Então, assim, eu vou trazer para minha vida. E ali a gente começou... Eu cheguei nela mesmo, né? Cheguei nela e falei, olha, quero te conhecer melhor, mas, por favor, só me dá seu telefone se realmente você olha para mim e diz assim, olha, pode rolar alguma coisa. Não dá o telefone por dó, porque tem aquelas mulheres que são assim, Vai né? ficar enrolando, ai, né? que dó, ele chegou até mim, Eu nunca né? passei por isso, não sei você. E aí, cara, eu peguei, e a gente começou a trocar ideias e em pouco tempo tudo fluiu, tudo foi acontecendo. Então, eu costumo dizer que se hoje eu estou aqui com vocês falando sobre algo que existe, uma igreja fundada, hoje eu vejo a responsabilidade que é e tudo mais, eu só sou alguma coisa por 2 motivos. Na verdade, eu não me acho nada, mas graças a Deus hoje eu me encontrei na vida por 2 motivos. Primeiramente, Cristo. Sem Cristo eu nada seria. Desde o dia em que aceitei Ele, minha vida mudou. E a minha esposa. Sem a minha esposa, nada disso
existiria na minha vida. Ela é uma base, uma perna, e Cristo foi outra. Por isso que eu fico meio perplexo quando eu vejo, voltando aqui ao nosso assunto, gente com medo de se casar. Mas aí a gente falou um pouco sobre mim. Olha, eu encontrei... Eu posso dizer assim que eu falei que não é sorte. Deus me abençoou com essa mulher. E eu entendo o que você disse sobre, poxa, colocar uma pessoa na sua vida que lá na frente vai ser um problema. Tem esse lado mesmo. Então eu creio que está bem escasso você encontrar pessoas que têm princípios como eu encontrei a minha esposa. E cada vez menos. Mas isso é verdade. O pessoal tem esse problema. Eu tenho uma pessoa na minha família aqui que realmente, se ele puder namorar 7, 8 pessoas ao mesmo tempo, ele namora. E ele já tentou, já casou, já ficou junto, mas ele não se aguenta, ele tem essa questão de querer, enfim, largar tudo e conhecer outras pessoas, não se aguenta com uma pessoa só. Entendi. Então, assim, é complicado, porque é uma pessoa já de 60 e poucos anos de idade. E aí, agora é o contrário, a família começa a falar, pô, vai morrer sozinho, Sim. sabe? Não tem ninguém pra ficar do lado, entendeu? Mas aí, As suas decisões ruins no começo da sua vida vão te cobrar uma hora. sem dúvida. Então... Escolhas erradas ecoam por muito tempo. Então, e a gente também tem essa questão, por exemplo, da religião, né? Eu creio que realmente a religião ajuda a pessoa se acalmar um pouco, se encontrar, se ela quiser, né? Mas esse ser que eu tô citando no momento, ele já foi em tudo quanto é religião, não se acha. Mas né? eu posso te Não se dizer acha. uma coisa? Essa palavrinha é uma palavra que eu não gosto, sabia? Então, Eu sou pastor e não gosto de religião. Olha que coisa maluca. Não, pra quem não entende, tá assim... Não, ela... religião- Uau! E que pastor é esse pastor maluco? Eu não você quero- pode gostar de né? Cristo e de Deus, né? Mas Sim. não necessariamente da religião. Cara, em eu si. prego isso... Nós fazemos reuniões todos os domingos, segundas e quartas. Cada dia a gente procura ter um tema. Se tem uma coisa que eu recebo na minha igreja, muita gente triste com a palavra religião. Eu já ouvi tantas coisas, cara, e já vivi também, tá? Já vivi durante alguns anos debaixo de uma religiosidade e sei o quanto sofri. E hoje eu procuro trazer totalmente diferente. Assim, eu sou um fundador de uma igreja, eu tenho uma responsabilidade gigantesca. Eu não trabalho com madeira, eu não trabalho com metal, eu trabalho com pessoas. Justo, agora entendi. E isso vai ser cobrado de mim de uma forma muito séria. Pastorear ovelhas é algo muito sério. Então eu procuro ter muita seriedade nesse trabalho e tirar toda a religiosidade, mas passar consciência. Religiosidade acaba com as pessoas. A minha esposa já foi proibida de pintar a unha certa ocasião. Porque quem estava acima dela dizia assim, pô, você pintou a unha dessa cor aí, você tá mal com Deus. Mas o que tem a ver? Eu quero saber também. Tá sendo Alguém pode me vaidosa, explicar? tá sendo... A minha esposa já foi obrigada a reverter uma pintura que ela fez. Eu nem sei se é pintura, gente, me desculpa aí. Ela tingiu o cabelo e ela teve que refazer isso porque quem estava acima dela disse assim, não gostei, você não tá bem não, esse cabelo. Então, aí." a religião, em alguns momentos, ela acaba sendo um pouco autoritária na vida da pessoa, né? E assim, odeio a religião, gente. Odeio religiosidade. Não falo mal de nenhuma outra igreja e denominação. Não estou aqui para isso, tá? Mas todos os pastores que inclusive estiverem assistindo ou que lideram pessoas sabem que um dia vão prestar contas do que estão fazendo. Nem tudo está na Bíblia, mas você não pode inventar certas coisas. Como assim? Você não pode rapar o pelo do sovaco, mulher? Eu já me deparei com isso. Eu já atendi mulheres sofrendo no casamento porque quem estava acima dela disse assim, não pode rapar o pelo do sovaco. Me dá a base bíblica. Me dá a base bíblica. Por que não pode? Isso se chama higiene. Nossa, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. E aí eu entendi o porquê do problema no casamento, porque você imagina como é que devia estar debaixo do braço dela. Uma coisa terrível. Eu entendi o porquê que tinha um problema no casamento. Gente, a gente está falando de higiene. Não estou criticando aqui a mulher que não gosta nesses de casos, às fazer vezes, a isso. pessoa sair da igreja e tocar a vida dela do jeito que ela quer com o marido é até melhor pra vida, né? Não, Assim, às cara, vezes. eu entendo perfeitamente, só que... Daquela igreja, eu tô sabe, falando. isso, sabe o que eu oriento? Sempre vai existir um lugar onde o evangelho é pregado de uma forma sã. A Bíblia fala da sã doutrina. Se fala da sã é porque existe a pervertida, a que foi corrompida. Exatamente. E é essa que Você foi olhou pra mim? corrompida. Não. Eu senti alguma coisa. Pervertido. E é, Não, essa, não é isso não, galera. e é essa que perverteram que acaba com as pessoas. Entendeu? Então, hoje eu vou falar para vocês, eu recebo um público muito grande lá.
de pessoas que eu preciso desintoxicar. Rapaz, vocês não imaginam a guerra que é. Desintoxicar uma pessoa... Com a cabeça muito na religiosidade, não pode sair nada dali, que senão... Uma moça eu até rio quando eu lembro, ela falou, pastor, por favor, você pode me orientar? Eu falei, posso. Primeiro, não me chama de senhor, que o senhor está lá em cima. Me chama de você. Pô, meu Deus do céu, você tem idade para ser minha avó. Mas eu entendo esse respeito, mas, por favor, gente, procura me chamar de você. Não fala senhor, não, tá? Que senhor está lá em cima, a gente aqui é tudo colega. Só um parênteses. Aí ela disse assim, eu posso ouvir o Amado Batista? Aí eu falei, Vai falar que é por causa da música secretária. E exatamente, ela até falou. Imaginei. Eu falei, aí eu lembrei, Amado Batista, eu falei, rapaz, eu já vi minha mãe ouvindo essas músicas. Pedrão é do rock, ele não conhece. Não, Mas, ó, quem é Amado tem uma Batista? coisa aí, vocês não imaginam, eu toquei numa banda de hardcore. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também. Mas eu falei, por que não? Qual o problema? Ai, porque eu fui de uma igreja onde o pastor falou que se eu ouvisse qualquer música secular, eu estaria em pecado. Calma aí, gente. De onde ele tirou isso? Ah, não, porque o Espírito Santo... Calma, respirem, por favor. A gente não pode tirar coisas da nossa cabeça. Qual é o problema da minha esposa estar faxinando a casa e ela colocar um raça negra? Minha esposa está pervertida? Não estou dizendo que ela faz isso, tá? Mas se fizer também, tranquilo. Está pervertida por esse motivo? Se você é um cara que veio do rock, você sabe do Rodolfo? Raimundos? E olha que ele era assim... admiro demais. Meu, admiro demais esse cara. Tô para ir numa reunião dele. Mandei uma mensagem para ele, tô para ir numa reunião dele. Não, eu vou te falar, Raimundos na verdade, a minha banda favorita brasileira. Também. É mesmo? Também. Eu fiquei possesso quando ele saiu. Ele virou crente, né? Ele foi o único cara que eu xinguei por ter que se convertido. Eu falei, não pode. É tipo o Léo Lins se converter, né? Mas aí é aquela coisa, ele não é um cara religioso. Sim. Se você ir lá, assistir uma reunião dele, você fala, pô, que legal, cara. É isso. A personalidade dele não mudou. Assim, eu entendi. Eu entendi o que você quis dizer também. Não, ele é meu. Calma. É assim, ele deixou de ser, sei lá, uma pessoa extremamente agressiva e tal. Mas ele continua sendo legal, engraçado, falando umas besteiras e tal. Cara, participar ele não da deixou de reunião viver por causa da religião. E ele tem todo... Você vê, recentemente o baixista morreu, eu acho que o Caniço. Né? Pô, um cara que eu admiro. Inclusive, eu também toco contrabaixo e me inspirava muito nele. Do Charlie Brown Champignon. Pô, pelo amor de Deus, eram minhas inspirações, tá? E é triste a gente ver essas situações acontecendo. Mas quando você vê o Rodolfo hoje, você fala, pô, que legal, cara, que forma bacana de viver com Cristo, que forma leve. Se você ir numa reunião dele, a maneira que ele transmite as coisas, não tem nada mirabolante. Será que Deus não aceita ele pelas tatuagens que ele tem? Você está entendendo? Então, a religião... não tem gente que... Algumas pessoas falam que a pessoa matou, foi presa, fez tal coisa, se converteu e agora tá livre, né? Tá de boa com Deus. Você não viu aquele caso do Pedrinho Matador? Ele saiu, se benzeu lá no Rio? Sim, isso, né? sim, eu vi bem por cima. E aí fala, não, agora ele se converteu, agora ele tá com Deus. E foi assassinado esses tempos aí. Você acha que ele foi realmente... Eu acho assim, cara, que quando você... A lei da semeadura não falha. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo que se planta se colhe, tanto pro bem quanto pro ruim. A misericórdia dele é infinita, mas plantou não tem jeito, cara, você vai colher um dia, tá? Antes do amor, Deus é justiça. Tem gente que se esquece disso. Todo mundo fica falando, hoje é o amor. Tudo bem, o amor, mas espera aí, a base do trono do nosso Deus é a justiça. Então, antes desse amor, vem a justiça. Fez algo muito sério, cometeu coisas graves aqui na terra, eu acho que eu seria maluco de falar contrário, tem que pagar pelo que fez, tem que arcar com as consequências, tá? Eu vi uma série recentemente, uma série pesada, inclusive, não sei se vocês assistiram, acho que do Jeffrey Dahmer, aquele que inclusive ficou, é pesada. Eu gosto muito de assistir séries, e uma cena que eu fiquei bem assim, só para dentro do que a gente está falando, foi que eu acho que no penúltimo ou último capítulo, ele dentro da cadeia aceita Jesus. Ele conhece a Bíblia, ele passa a ler, ele muda os seus pensamentos, ele vai na igreja dentro da prisão. Mas aí já é tarde demais, Não, né? sim, sem dúvidas. Eu vou chegar lá.
O que o cara fez? O que é isso, cara? Cada capítulo me dava ânsia. Olha o nível de coisas que esse cara fez. Perante a gente, se esse cara cruza a nossa frente, se ele faz aquilo com um familiar que nós amamos, ou com uma pessoa que nós conhecemos, assim, que temos um carinho. Não, quem perdoa é Deus, a gente não. Assim, eu entendo esse lado. Mas ele aceitou Jesus, ele pagou com a vida, né? Tanto que ele foi assassinado lá dentro, inclusive. Mas nos últimos momentos, inclusive, ele teve um diálogo, não sei se foi padre ou pastor, que falou assim... Ele falou, será que tem jeito para mim? Cara, Deus não me aceita não, olha o que eu fiz. E eu compreendo perfeitamente se Deus não me aceitar. O que eu fiz não tem perdão. Ele falou, sim, perante as pessoas não tem. Perante a Deus tem. Isso é um papo que vai muito mais além do que alguns minutos que a gente vai ter aqui, certeza. Cara. Eu, quando olho para um cara desse, por exemplo, se conhecesse esse cara, lógico que eu teria nojo de olhar para ele. Mas nós somos seres humanos, meros mortais. E eu quero que vocês entendam o seguinte, para Deus não tem classificação de pecado. Pecadinho ou pecadão. Cara, eu sempre ouvi isso, mas eu tenho um problema pra com todo respeito. Entendo a população lado. Inteira tá no inferno, então. Com todo respeito. Porque se não tem diferença de pecado pra... Né? Assim, nossa. Eu entendo esse lado humano que a gente tem, tá? O ladrão, por exemplo, que foi crucificado, foram 2 ladrões ao lado de Cristo. Uhum. Um caçoou e o outro disse assim, pô, para de ir. Esse cara tá aqui, nem merece passar por isso. A gente merece, cara. A gente fez. No último momento ele disse, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrar aí no paraíso, se tiver jeito para mim. Ele afirmou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O amor de Cristo ninguém entende. Eu acho que a barreira, sinceramente, para ser perdoado ou não, eu acho que é muito a pessoa conseguir se arrepender de verdade. Sem dúvida. Eu acho isso muito difícil. Eu acho que não é só pessoas... falar, né? Eu acho que, você acha que Pedrinho Matador agora se arrependeu de que... Porra, não se arrependeu nada, irmão. Vai lá, vai... Mas aí que tá. Eu vi uma pergunta na minha cabeça agora. E quem deseja a morte de outro, mesmo que seja de forma... Como é que eu posso dizer assim... é entendível. Você consegue entender o porquê que ela quer aquilo. Vamos supor. Outra pessoa que foi solta agora há pouco tempo, a Matsunaga, que matou o ex-marido. A família dele. Essa mulher merece pena de morte. Sim. Essas pessoas que decidiram, assim, dizer isto, melhor, quiseram falar pra pessoa, não, você merece morrer. Elas têm perdão? Eu entendo perfeitamente. É um pecado? Como é que é isso? Eu entendo perfeitamente. É muito fácil você falar quando você tá de fora. Você tem que... Eu, durante todo esse tempo que eu tenho como pastor, eu procuro viver o que as pessoas... Sentir o que elas sentem. É fácil falar. É fácil orientar. Difícil é viver. Então eu procuro trazer... eu me coloco no lugar da pessoa. Você acha que eu não teria, vamos dizer assim... Nós somos carne, cara. Você acha que eu não teria o desejo se algum cara faz uma atrocidade com a minha esposa? O que você acha? O que é isso, meu? Tem condição. Sinceramente, eu não consigo imaginar. Pastor, eu vou ser sincero, eu desejo morte pra um monte de vagabundo, cara. Eu falo isso abertamente pra todo mundo. Então, assim, eu já tô começando a ficar mal com isso. Já. Depois eu vou te atender no particular. Jesus tem que tocar seu coração. O cara estuprou uma criança. Mata essa porra, velho. Eu sou desse jeito, cara. Esse é o nosso lado Nossa, humano. Você é louco. Eu entendo perfeitamente isso, só que não queiram entender o amor de Cristo. É completamente diferente, né? O amor de Cristo é outro. O nosso, desde que Adão e Eva desobedeceram lá no início, diante de tudo aquilo que Deus disse, a gente sofre as consequências até hoje. Essa natureza adâmica que acompanha a gente até hoje. Então, é compreensível que a gente tenha esses tipos de sentimento. É aí que... É um assunto também que não quero abordar muito aqui, mas sobre o papel do Espírito Santo, é a importância de você ter esse Espírito contigo, porque ele é quem te dá domínio próprio. E aí você não faz certas coisas. Por mais que venha esse desejo, você fala assim, opa, não é bem por aqui. Você acha que o que te dá domínio próprio, perdão? O Espírito Santo? O Espírito Santo. Você acha que então a pessoa sem Espírito Santo não tem domínio próprio? Eu não posso bater o martelo em cima disso. Eu costumo dizer que não existe uma lei que nem Cristo se batizou nas águas. Por quê? Ele precisava se batizar nas águas? Pô, filho de Deus. Mas por que ele fez isso? Para deixar como exemplo. Esse é o caminho.
Aqui é um cemitério. Fica a sua velha criatura, se levanta uma nova criatura. Então aqui fica como exemplo. Logo em seguida desceu o Espírito Santo, tá? Só que tem pessoas, por exemplo, que estão nas últimas, que não conseguem se batizar nas águas. Mas elas aceitam Jesus de todo o coração. Quer dizer, então, que elas não vão ser salvas? Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para bater o martelo? Isso não existe lei, gente. Não existe esse negócio de algo certo. Para Deus não tem essa de... Isso é certo. Tem que ser assim. Eu já vi gente falando assim, ó, tem que se libertar do mal. Tem que... Tá, meu, calma. Mas se libertar do mal é o que para você? É que o mal pra cada um é diferente de um pra outro, né? O que eu acho errado pra mim, pra outra Se eu pessoa não é. esquecer de Então, responder, gente, uma questão que nem sempre Cara, me lembra. não, Porque às vezes eu vou entrando em algumas É coisas que aqui. eu tenho essas questões na minha cabeça, eu fico meio perdido nisso. Eu fico, livre-arbítrio. Você falou do Espírito Santo. mas... que nem uma pessoa sem o Espírito Santo... Não consegue controlar os seus impulsos. Desculpa, Não, só para finalizar assim, posso afirmar para você que 80% não vai conseguir. Eu acho assim, que com certeza se você ter uma base do que é o Espírito Santo, você vai se portar de formas melhores em vários momentos. Perfeito. Sabe quem é que vai conseguir? Quem teve uma boa criação, quem aprendeu o que é correto, quem tem um convívio melhor dentro de casa, quem não tem nenhum trauma espiritual, emocional, ela consegue ter mais domínio de suas ações. Mas, ultimamente, vocês sabem, a gente vive num mundo que as pessoas estão descontroladas. Não, tá todo mundo... Eu acho que isso vem muito da maturidade da pessoa, só que a pessoa demora pra ficar madura, não é fácil. Então, assim, e com o Espírito Santo, que nem quando você, com 18 anos, você já estava na igreja e você já sabia que aquele era o caminho. E as pessoas não sabem. Não é que elas têm dificuldade pra controlar os impulsos. Elas não querem controlar. Elas querem se entregar ao impulso. Isso. Né? Isso. Então, e a gente... E o Espírito Santo mostra que não é assim, que não é esse o caminho, que isso vai prejudicar lá na frente. Eu acho que é... Esse assunto do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, também exige um bom tempo para... Eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema na minha cabeça com isso. Eu preciso tentar entender. Peraí, calma aí, vamos lá. A pessoa, ele acabou de falar, você foi lá, escolheu o caminho, achou o seu caminho. Certo. A igreja, Cristo. Pessoas que não são religiosas, pessoas que não são da sua religião, como é que funciona essa questão de aceitar Deus ou... Eu não consigo entender. Por isso que eu não consigo ser religioso ou entrar numa religião, porque pra mim são várias religiões aleatórias que só foram inventadas pra, sei lá, ou doutrinar a pessoa, ou ao mesmo tempo, hoje em dia, infelizmente, ganhar dinheiro às custas dos outros. Sim. E ao mesmo tempo pra, sei lá, tentar se achar em algo porque você não consegue ser forte sozinho, ou algo do gênero. Eu não consigo entender isso. E você formou esse pensamento de alguma maneira. Sim. Tá? Ou você viveu isso, ou você conhece pessoas que viveram, ou você se relacionou com pessoas que trazem um trauma de ter convivido dentro de uma igreja e passado por certas situações, e ela trouxe isso para você, tá? E eu entendo perfeitamente também. Eu atendo muita gente assim, traumatizada nesse aspecto. Então, desculpa o que você falou mesmo, a questão que você trouxe à tona agora. Então, eu não consigo entender como que as religiões... Lembrei. Mas as pessoas que são fora da sua religião, por exemplo. Lembra o que a gente falou aqui agora? Não é religião, cara. Deus. Cada religião tem um Deus. Tem religiões que têm vários deuses. Sim. E aí? Qual que é a certa? Como que você se aceita? Por isso que eu procuro, eu sempre... Eu não julgo ninguém, eu não falo mal de ninguém. Eu acho que cada um tem as suas crenças e a sua filosofia de vida. Eu, a partir que nem você guia a sua vida pautado no quê? Não precisa responder, não. Estou fazendo você pensar. Não, quem está sendo entrevistado aqui sou eu, gente. Por favor, não quero ser invasivo, não, tá? Mas bate-papo. Se você quiser que eu fale, meu amigo. Não é entrevista, você pode favor, falar. tá, gente? Pode fazer as perguntas aí. Você decidiu guiar a sua vida pelo quê? Cada um guia a sua vida em cima de alguma coisa. Pastor, sendo sincero, eu só quero ser uma pessoa boa e não fazer mal pros outros. A não ser que façam pra mim ou pra alguém querido. Esse é o caso. Qual que é a sua referência? Não tenho referência, esse que é o problema, entendeu? Não. Desde criança, eu fui pra igreja católica, aí depois convivi com evangélico, convivi com bandista, convivi com budista, com espírita, e eu não me sinto bem em religiões. É aí que tá, eu não me sinto bem em igrejas, eu não me sinto bem tentando falar com Deus. Mas eu não tenho, eu não sei, eu não escuto, eu não sinto. Sim. Então eu prefiro fazer a minha parte como ser humano, se existir bem, me aceita ou não, e eu não tenho, entendeu? Não tem rumo, é isso. Então, assim... Isso. E acho que a maioria das pessoas hoje em dia estão assim, né? Principalmente os jovens. O ateísmo tá crescendo muito. Sem dúvidas. Inclusive, eu tô com um rapaz recente lá, que até então ele era ateu.
Graças a Deus. Assim, eu não estou aqui, gente, para convencer uma pessoa que ela tem que seguir o mesmo caminho que eu segui, tá? Eu sei do que eu vivi. Eu sei da experiência que eu passei. Eu sei do dia em que eu estava dentro do carro com meus 4 primos e esse carro, voltando de uma balada de madrugada, a gente pegou uma estrada de terra e esse carro, todo mundo muito chapado, esse carro perdeu o controle. Quem estava dirigindo? Dos meus primos. Entendi. E esse carro ficou com as 2 rodas para fora de uma ribanceira e 2 rodas para dentro. Só não caiu porque no porta-mala tinha ferramenta. Ficou mais pesado para trás do que para frente. Eu estava afastado, eu conhecia os caminhos. Um dia eu tinha colocado Cristo como centro da minha vida, fui pela conversa dos outros, decidi seguir esse caminho e me afastei. Nesse dia, quando a gente começou a sair do carro de mansinho, que eu olhei aquela cena, eu falei assim, porque eu fiquei todo gelado. Lógico. Eu ia morrer, cara. Não era para eu estar aqui. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso voltar para aquilo que realmente me traz felicidade. Essa é a frase que eu queria chegar. Porque um dia eu tinha sido muito feliz vivendo nesse caminho, não da religião. Não da religião. Não de obrigações religiosas. Tá? Não de sermões que o pastor queria mandar na minha vida ou me conduzir de certa maneira, não. Eu decidi viver com Cristo de forma leve. Eu entendi a minha responsabilidade, o meu papel. E aquilo fazia muito sentido para mim. E eu tinha perdido esse sentido por ideias de pessoas que começaram a conversar comigo. Vem por aqui, vem por aqui. E eu acabei indo e tal. E eu falei, mas por aqui eu não estou sendo feliz. Nesse dia eu decidi voltar para Cristo novamente. Eu sei o que eu vivi. Eu sei a experiência que eu tive. Eu sei o que é você entrar na presença de Deus, de coração aberto, e chorar de uma forma que você... Por quê? Sei que não tem explicação. Eu não vou conseguir te falar, Sim. cara. É algo que eu vivi. Todo mundo fala isso. Eu vivi, tem como... cara. É algo que eu vivi. Eu sei o que ele falou comigo naquele dia. Eu sei a experiência que eu tive com ele. Eu sei o quanto a minha vida mudou a partir daquele dia. Eu sei o quão importante foi eu descer as águas. Então eu vivi isso. Eu vivi. Hoje você se batizou depois disso? Me batizei depois disso. Então hoje eu falo do que eu vivi. Eu prego o que eu vivi. Do jeito que eu estou aqui, é o jeito que eu subo no altar. Um dia eu achei que eu precisava estar engravatado, eu tirei isso da minha vida. Não é necessário. Isso não muda nada na vida de ninguém. Pelo contrário, afasta-me das pessoas, porque a pessoa vê o pastor no altar, não critico, mas uma coisa que eu trouxe para mim, ela vê o pastor... Ela não se sente próxima a ele. Então, perfeito. Ela fala, ela acaba endeusando, cara. Quem sou eu para chegar perto dele? E eu já passei por isso, de pessoas, deixa eu tocar em você. Eu falei, tocar em mim pra quê? Eu sou casado, pô, tá doido? Minha esposa souber disso aí, o pau vai quebrar em casa. Ficou doido, né? Não, porque se eu tocar em você, eu vou ser curado. Eu falei, eu sou Cristo agora, eu não tô entendendo nada. Quem tocou e foi curado foi em Cristo. Você tá ungido, né? O pessoal começa com essas coisas. Então, O pastor Eu é só ungido. falo com ele, Tá né? entendendo? Não é experiência comigo, não. É experiência com Deus. Tá? Então, assim, eu não vou conseguir te falar de uma coisa que você... E eu não sei se você também quer viver isso. E eu te respeito, cara. Se eu conviver contigo todo dia, eu vou te respeitar É que tá. por isso. Pra mim não faz sentido. As Sim. religiões e as crenças e tudo mais. Esse é um dos principais empecilhos pra eu poder entrar numa religião. Sim. Entendeu? Eu até gosto de passar em algumas, de conversar com as pessoas lá, porque eu sei que as pessoas ali são mais leves naqueles momentos, entendeu? Dão umas dicas legais, mas em si, Deus ou deuses que seja, eu não consigo ter uma conexão, cara. Nunca consegui. Ah, você é batizado? Sou. Catequizado? Sou. Você já foi na evangélica? Já. E tudo quanto é lugar. Não me sinto bem, cara. E nem eram esses evangélicos meio extremistas. Sim. Não, leve mesmo. Não vai. Mas, É difícil. Mas É um problema. Mas eu acho que uma semente está plantada aí, viu? daqui a pouco nasce. Lá e... Mas, pessoal, eu gostaria de falar mais um pouquinho de casamento. E para falar um pouquinho mais desse assunto de casamento, que é o que o pastor acabou tendo essa afinidade também para falar, eu gostaria de chamar um cara que trabalha com a gente, que é do nosso grupo, é nosso amigo, e que, cara, é super fã seu, que é o Esdras.
Então, Esdras, vem Se pra apresenta mesa aí. aqui com a gente pra falar um pouco mais de casamento, pra ver se a gente consegue casar todo mundo aqui. Ô, Pedrão. Abrir a nossa Ô, Pedrão. cabeça. Ô, cara. Tem umas Fernandas aí que, quem sabe, né? Não consegue um casamento. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa senhora. Então quer dizer que é meu fã. É, seu fã. É Então seu vou te fã dar de um carteirinha. autógrafo hoje. Que fã o quê? Bom, Esdras. pessoal, boa E noite. aí, Esdras, boa noite, Esdras. tudo bom? Como é que você tá? Fãzaço, pastor Bruno. Vim Ah. na catedral antigamente, assim, ó. O outro pastor pregando, eu ficava olhando só pra ele lá. Ele mexendo na perna, assim. Pastor Bruno. Que Ó, tem o Alexandre, Tá reparando tem o demais na Alexandre, perna, é cara. fãzaço Esse daí do não- pastor Bruno, cara. Jesus. O cara tem esse carisma, Poxa, consegue a gente entrava agregar. no Instagram dele, e a gente falava, meu pastor Bruno se veste bem pra caramba. Pô, fãzaço, cara. E outra coisa, quando o cara tem um coração pra Deus, ele se destaca, mesmo quando ele não é o principal ali. Sim. Tipo, a gente vê as pessoas. Eu muitas vezes eu ia na igreja e eu via que não era o pastor que era o cara que estava mais, sabe, pronto para fazer o que deveria fazer. Era às vezes um cara que era obreiro, que era próximo Como uma ali. pessoa vira pastor? Quem elege ela? Como que ela chega lá? Não é elege. Veja Isso no aqui Globo não é eleição, Repórter, não. né? Não, mas agora eu fiquei com dúvida também. Cara, a minha história, eu não quero me prolongar, tá? Mas de uma forma bem resumida, eu trabalhava numa multinacional. Calma aí. Essa Só Mais pra vem cá. um pouquinho mais pra cá. Vem Venho mais perto. sim. Vem pra cá. O Esdras ainda tá fora do... Aí agora acho que foi, hein? Agora foi, deu certo? agora deu? Boa. Boa. Agora ficou Tá enquadrado. bom, hein? Ao vivo Quer Agora chegar foi mais pertinho? Agora foi quem enquadrado. sabe faz ao vivo. Agora que... Eles estão tão pertinhos, pode chegar um pouco mais. mais ou menos. É que o Roberto... É que você sabe como é, né? O Roberto é aqui, ó. Então, assim, eu trabalhava numa multinacional com 17 anos, conhecidíssima, inclusive, patrocinadora de Copa do Mundo e tudo mais, a Continental Pneus. Nossa. Trabalhava lá comecei como estagiário. E, cara, eu sempre, desde que eu entreguei eu sempre falo sobre isso porque, para mim, isso faz muito sentido. Desculpa eu ser meio, às vezes, taxativo nesse aspecto, mas é que eu passei a ter um norte para minha vida quando eu decidi seguir esse caminho e respeito o caminho que todo mundo quer seguir. Eu entendi que eu tinha que fazer o melhor em tudo, até porque é bíblico, né? Faça tudo como se fosse para Deus. Então, eu passei a fazer tudo o meu melhor. E eu já tinha uma promoção pronta na mesa. A pasta em L com os papéis, tudo certo. E aí, frequentava uma igreja, era ativo nessa igreja, comecei a reunir pessoas em praças, em ambientes, assim, garagens, Quantos anos isso? 16 anos. Caraca. E eu tenho fotos e tudo mais. E, cara, não me pergunte como, mas eu percebi que ali havia algo diferente para mim. Eu tinha um dom de levar a palavra. Eu lia uma mensagem, eu tinha uma facilidade tão grande de entendê-la, de viver aquilo. E eu passei a transmitir para as pessoas, resumindo. Com facilidade eu conseguia encher um ônibus com 45 pessoas. E ainda, às vezes, tinha que levar 2 para poder ir para um local onde eu congregava e assistir a reunião. Porque as pessoas assim, poxa, eu quero viver isso que esse jovem vive hoje. E ali eu percebi que tinha algo diferente, que eu tinha que me dedicar um pouco mais. Não foi ninguém que me falou. Foi algo que nasceu dentro de mim. Por isso que eu te digo, são coisas que a gente não consegue explicar. Se vive, não se explica. Mas também tem um curso, né? Você tem que fazer um seminário. Sim, e aí quando eu percebi isso... Peraí, tem que fazer um curso pra ser pastor? Não é bem assim um curso, né? É que depende de muito dos lugares, né? O lugar que eu ia tinha uma aula que era ensinado, né? A Bíblia e tudo mais. Até porque a palavra diz que nós temos que saber manusear a palavra da verdade, porque como que eu vou falar? Porque hoje, infelizmente, o que banalizou também? Qualquer um pega uma esquina, abre uma igreja, nem sabe pregar, nem sabe o que está dizendo, começa a gritar que Um nem bom louco. pastor tem que ser, assim como o Entendeu? advogado Que não tem tem que nenhum estudar. fundamento bíblico, que não tem uma teologia, que não entende nada do que está falando e... Tá, mas o curso que você faz é de teologia ou você faz um curso pra ministrar um lugar? Na igreja em que eu estava, não era teologia. Inclusive, esse foi um dos motivos que chegou um tempo, eu falei assim, não dá mais para eu permanecer aqui. Decidi seguir minha vida. Tá? E hoje eu tenho me aprimorado na teologia dia após dia. Entendi. Tá? Mas na ocasião era um curso, a gente tinha todos os ensinamentos
E ali eu me cativei por aquilo, cara. Me cativei com 17 anos, aí eu cheguei na empresa que eu trabalhava, que já tinha uma promoção pronta com 18 anos, era o sonho de muita gente. Eu cheguei, eu lembro até o nome dele, Scarano, um italiano, um gerente. Eu falei assim, olha, eu decidi, eu preciso ser mandado embora. O cara deu um... Você tá maluco, rapaz? O cara tá se matando de trabalhar e ir pra promoção, quer ser mandado embora? Abri a pasta e falei, eu ia te promover, cara, daqui 6 meses e tal. Eu falei assim, não me pergunte o porquê, mas eu tenho um chamado. E o que eu achei interessante foi que ele me respeitou demais. Ele não se mostrava também um cara assim religioso, mas ele me respeitou demais. Falou assim, então eu te respeito, cara, se é isso que você quer, mas eu fico triste porque a empresa queria ter você aqui mais e tal. Falei, não, mas eu sei o que eu estou fazendo. Nisso, eu decidi dedicar o meu tempo integral como pastor. 24 horas por dia, literalmente dizendo. Você se autodenominou pastor, abriu uma igreja e começou a fazer? Não, isso com 17 anos, tá? Eu fui um tempo pastor da Igreja Universal durante 13 anos. Como? 13 anos É Universal? isso que eu quero entender. Não. Como uma pessoa vira um pastor? Então, é o que eu te falei, a gente chega na igreja, por exemplo, eu cheguei nessa igreja, tive uma experiência com Deus nessa igreja que eu já mencionei aqui para vocês, queria levar isso para mais pessoas, passei a participar dessas aulas, passei a levar isso às pessoas, e ali houve uma confirmação que eu tinha um chamado. Cada lugar é diferente. Por isso que eu não posso dizer para você assim que é assim em todos os lugares. É porque assim, eu vejo muitos pastores hoje na internet. Tem uma que viralizou no TikTok. Eu não sei se mulher é pastor ou não. É uma jovem? Ela não é jovem, acredite se É uma quiser. adolescente? Não é uma adolescente, ela já é adulta. E mas ela parece uma adolescentezinha, magrinha, cabelo longo, grandão e tal. E ela vive metendo umas sátiras, umas metáforas, uns negócios assim, não sei. Eu acho que eu sei eu quem acho, é. desculpa, eu acho ridículo o jeito que ela prega, sabe? Porque pra mim ela não tá passando palavra nenhuma. Ela tá metendo umas falas lá. Que amassou a nota, que deu o exemplo. Esses exemplos, eu sei, sabe? Não, eu sei quem que é. Isso, meu. Eu sei quem que é. Ela, sabe? Como uma pessoa dessa vira pastor? Eu Ela- acho... Isso eu não vou saber te dizer, porque já é um outro ministério, uma outra filosofia, mas eu acho que ela realmente, eu tenho assim, uma crítica construtiva, assim, que eu posso dizer, ela deveria abrir a Bíblia e pregar um pouco mais a palavra do que ficar somente dando esses exemplos. Eu acho que o exemplo é válido dentro de um contexto. Exato. Ficar um pouco, né? É aquele tipo de pessoa. Eu não sei se você já viu os vídeos dela. Não. Então, eu não tenho problema nenhum com ela, tá? Só pra Sim, deixar sim. claro. Não, entendi. A questão é que quando eu vejo, eu sou fora de religião, não tenho, mas eu às vezes dou umas críticas sobre isso por causa que pra mim não faz sentido. A pessoa entra lá, ela pega e fala, tá vendo? Que, sei lá, um lápis, aqui ó, esse lápis aqui quebrou. Sabe o que é isso? É porque você não tá firme o suficiente com si mesmo. Sim, sim. É mas, isso? tipo É assim, a mensagem que você quer passar? Mas aqui assim, não tem certificado pra pastor. Se você falar, agora eu sou pastor e quiser tentar fazer, você faz. O problema é que você vai ser um pastor ruim. Péssimo, eu diria. A questão é que essas igrejas... mas aí que tá. É exatamente isso que o Pedro tá falando. Porque, tipo, ó, o pastor Bruno, pra ele ter chegado onde ele chegou lá na outra instituição, tem que crescer o trabalho, né, pastor Bruno? Tem que crescer. O negócio tem que crescer. Você acha que é fácil trazer pessoas pra igreja? Não. Não é. Você tem que pregar de uma forma clara. O pastor Bruno, ele já tava na catedral, né, pastor? Lá da Bela Vista. Tipo assim, eles não mandam qualquer um pra catedral. Tipo... Então, o pastor Bruno, dá pra ver que ele tem o talento, tem o dom, entendeu? Tá. Tipo, é notável, porque se você falar, você pastor, não é tão fácil assim, a igreja fica vazia. O problema é que as maiores igrejas e as que mais enchem são onde tem os maiores picaretas. E aí? Não, mas é uma opinião... Não é uma Isso é opinião, é uma opinião verdade. sua. Não, calma. Não é uma opinião. O cara que pede dinheiro pra falar que vai poder salvar a pessoa, Assim, isso é um Pastor, picareta. Você já percebeu que tudo que envolve bolso, as pessoas matam a mãe, matam pai, não seria diferente. Mas se você tá numa Concordo. igreja, Então, você tipo tá numa assim, religião, ela se você pede aceitou dinheiro, Deus, como é que chega num igual nível o desse, Paulo cara? lá do pastor, foi Deus que foi aquele valor, que ele tava falando aqui. Mas onde eu tô lá é 35 mil, cara. Onde você vai tirar 35 mil todo mês? Então, quando envolve o bolso das pessoas, a realidade é que as pessoas, aí já rouba. Tudo que envolve bolso é assim, multa, pessoa... Tá, e você não acha que você não acha que a Universal, por exemplo, tem picareta? Não, claro que tem. A obra, ela é de Deus, mas ela é feita por homens. Por E homens. as pessoas não conseguem abrir os olhos e verem que essa igreja é picareta? Que as pessoas que estão lá é às vezes, picareta? às vezes a igreja, a palavra não é picareta. Às vezes algumas pessoas que estão lá vão se desviando do rumo. Assim, O dízimo não tem problema. Pedir dinheiro pra te salvar tem. Não, pedir dinheiro pra te salvar tem, mas aí você tá nem- querendo falar daquela... Como é que é aquela mulher lá que matou o marido?
sei lá, Essa eu não sei. Flor de Lis. É esse Essa tipo daí de pastor também. absurdo. Mas Sabe- você viu a repercussão dessa Sim, mulher? sabe por quê? Eu entendo. O pastor da tudo- Mundial lá, o Valdomiro. Porra, velho. Eu entendo tudo que você está dizendo e eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu pago um preço por causa de certas pessoas. Hoje as pessoas olham para mim de uma maneira, porque é aquela coisa, né? Pastor é tudo igual. Peraí, lava a tua boca para falar sobre mim. Você não conhece o meu trabalho. Você não sabe quem eu sou quando ninguém vê. O meu trabalho lá na igreja é totalmente transparente. Eu mostro para as pessoas tudo que entra e que sai. Prestação de contas, é uma pessoa honesta. Eu decidi sair de onde estava, não vou citar motivos aqui, sou grato, mas certas coisas já eu enxergava que não condiziam, porque eu passei a abrir minha mente, me aprofundar na teologia, e eu vi que certas coisas não estavam coerentes. De uma forma tranquila, falei, não quero mais, eu e minha esposa estamos nos retirando. Quando eu decidi abrir o ministério, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi o seguinte, eu pontuei tudo aquilo que eu acho certo. Certo. Primeira coisa, transparência. Transparência. Eu tenho muita gente que diz assim, pastor, por mim você anda de Land Rover. Calma, respira fundo. Você vai entender. Para mim você tem que ter o melhor. Pode esquecer. Eu não vou... Tá falando isso agora, me cobrem. Tá aqui o podcast, tá gravado, tá tudo aqui. Me cobrem daqui a alguns anos. Quando eu tiver, por exemplo, o livro, quando sair, ou uma condição melhorar... Desculpa, parece que a população, o povo que vai que não tô falando das pessoas da sua igreja, mas parece que o povo simplesmente pega e fala assim, olha, se ele é humilde, ele tá escondendo que ele é vagabundo. Se ele tem tudo, ele é vagabundo. Então assim, sabe? Eu não me importo. É uma sinuca de bico. Nossa, cara. Entendeu? Então, assim, eu entendi uma coisa. Não importa o que você faça, sempre vão ter pessoas que vão falar de você. Então, eu tô super tranquilo em relação a isso. Mas, pô, por que não ser transparente? Por que não? É o mínimo. Por que não mostrar para as pessoas? Então, isso é uma coisa muito boa, eu admiro isso em você. Né? Mas eu acho que talvez seja isso que seja um pouco de trauma meu com religião. E aí eu entendo também o que você disse agora. Com essas coisas, é que nem você mencionou, poxa, eu não sou a favor também de muitas coisas que são feitas, principalmente que nem tem pastor aí que é conhecido como pastor do Pix. Nossa. Cara, para revelar, ele pede um Pix. Tem coisas que são nojentas. Cara, isso mancha a religião. E é isso que eu falei para você aqui agora. Eu pago um preço por esse motivo. Olham para mim e dizem assim, deve ser do mesmo jeito esse cara. Não, meu, você quer saber quem eu sou? Tem uma experiência lá, dá um pulinho lá, faça uma visitinha sem compromisso nenhum. Veja como é que é o nosso ministério. Existem muitos trabalhos honestos, verdadeiros, à base do verdadeiro evangelho. Honestidade, homem de Deus e mulher de Deus existe. Nunca generalize. Não, eu não generalizei. Não, eu entendi. Assim, até para quem está assistindo, Sim. nunca generalize. Porque você vai encontrar um trabalho honesto que realmente... O problema é acreditar nisso. Exato. Porque, que nem, por exemplo, eu conheço pessoas que vão na Mundial e na Universal, né? E é nítido que a pessoa olha pra mim e fala, não, porque você tem que aceitar, você tem que ler a Bíblia, porque eu conheço, porque eu sinto. E aí eu chego na pessoa e falo, e você não consegue perceber que você tá sendo enganada? E a pessoa, não, mas ele é honesto. Não é honesto. Já caso de corrupção, caso de esquema. E a pessoa não consegue abrir os olhos. Então, assim, como é que eu vou entrar numa religião ou falar, porra, o evangélico é bom? Você sabe que hoje em dia, a religião evangélica é uma das que o pessoal mais critica. Sim, né? Sempre foi. Tá piorando. Hoje em dia. Tá piorando. E por causa de figuras como essas, né? Sim, perfeitamente. E eu fico pensando, uma igreja lotada daquele, que tem o exemplo da Mundial, não consegue perceber que o pastor é um picareta. É isso que eu fico frustrado, sabe? Aí a pessoa chega pra mim e fala, não, mas você vamos lá comigo, eu vou te mostrar. E eu fico perdido. Eu falo, não, Sabe por que irmão, isso acontece? Eu vou te falar, é o que eu acho, tá? É porque, assim, às vezes a pessoa que tá indo lá buscar a Deus, mesmo que o cara que esteja falando é um picareta, ela acha. E aquilo faz bem pra ela. Então, ela acha que ela tá fazendo... Porra, eu vi caso de gente que vendeu a casa pra igreja. Tá, Mas aí... faz bem pra você isso daí? Não, mas isso é uma coisa assim, é o extremo do extremo, uma coisa de 0,001%. É um vírus assintomático. Mas daquelas mil pessoas que vão lá, mesmo que o cara é um picareta, Deus honra quando você tem fé. Então, a pessoa tá tendo benefício. Ela tá sendo enganada, mas ela vai ser perdoada, ela vai ser amada. Mas ela vai ter os benefícios que traz. Você tá com o Espírito Santo como pastor. A gente sempre ensina as pessoas. Essa é a minha opinião. É obviamente que eu acho que para você estar em um ambiente tranquilo, que você tenha paz, que você possa buscar a Deus com tranquilidade e tudo mais, é necessário que você veja
daquela pessoa que está liderando, caráter, conduta. A palavra fala que nós somos embaixadores de Cristo, cara. Você sabe o que é representar Cristo aqui nessa terra? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, eu acho que... E o julgamento também vai ser. Muito, muito. E eu penso nisso todos os dias. Então, acho que quem está ali à frente, você tem que ver honestidade, transparência. Não estou puxando para o meu lado aqui, nada disso, tá? Eu estou falando de algo que eu fiz questão de implantar justamente porque eu quero que as pessoas tenham essa tranquilidade, essa paz. Poxa, eu estou buscando a Deus em um lugar onde realmente tudo é verdadeiro. Tudo é verdadeiro. Eu estou tendo experiências aqui nesse lugar. Uma jovem ontem foi fazer um trabalho com a gente para algumas pessoas que estão passando necessidade. E ela, há 10 dias atrás, decidiu se batizar nas águas e aceitar Jesus. Ela até fez um videozinho no Instagram de um antes e um depois. Cara, que mudança extraordinária. Como a mãe dela está feliz. Como hoje ela é uma outra pessoa. Não somente lá, isso existe em vários lugares. Ela aceitou a Cristo. Ela se sente bem fazendo isso. Você olha para ela hoje e vê os pensamentos dela mudou. Hoje ela tem uma outra conduta e ela tem alegria em viver isso. Por isso que eu disse, é algo que se explica. Então, é algo que se vive, não se explica. Então, assim, essas pessoas, a gente vê isso acontecendo em diversos lugares, mas infelizmente a gente acaba vendo essas coisas acontecendo. E o que vocês estão falando aqui é o beabá. Você entra num portal hoje na internet, você se depara ali com muita coisa que você fala, isso aqui não poderia acontecer. E ó, isso aqui, querendo ou não, vai ecoar também no meu trabalho. Eu vou acabar pagando essa conta. Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta pro pastor Bruno, assim, tipo, já baseado nesse negócio aí. Pastor, o Roberto fala que ele não quer nenhuma religião, ele não se sente bem, né? Tipo, só acha que, igual segunda-feira agora, eu tava lá no litoral, na Guarujá, e eu vi as igrejas tudo vazias, né? E o senhor acha que, no caso de tanta religião que as pessoas colocam, os pastores, na verdade, colocam na igreja, tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e as pessoas ficam, não quero lugar desse não. Será que é por causa disso que tá vazio? Porque há 1 ano e meio atrás que eu vim perceber o quê? Que eu só preciso, se eu tenho esposa, não vou trair minha esposa. Olha o que você precisa se você quiser Jesus, Roberto. Não vou trair minha esposa, não vou roubar, não vou matar. E não vou mentir, né? As coisas graves. Agora, esse negócio de não se depilar, esse negócio de roupa, é tudo religião, cara. Por isso que você tá, eu não consigo. Porque o que você não tem que fazer é as coisas graves que todo mundo já sabe o que é. Você vai morrer traindo sua esposa. Não tem condição. Vai morrer roubando. Sendo que quem veio para roubar foi o mal. Então não faz sentido. Você tá praticando algo do mal, não tem como, né? Mas tirando tudo isso daí, Roberto, é uma coisa que não é tão difícil, né? É o que é a religião que colocou tudo isso, na verdade. Eu queria saber, pastor, será que é por isso que as igrejas ficam tão vazias, assim, as pessoas veem essa coisa, sabe? Eu acho que é um pacote de tudo que a gente está falando aqui, né? A gente poderia colocar isso em questão, a religiosidade, pessoas que envergonham o verdadeiro evangelho, que implantam coisas da sua cabeça, que infelizmente são trapaceiras, que abusam da boa intenção de muitas pessoas. Quando a gente vê esses escândalos acontecendo, todas essas coisas acontecendo, é natural que a pessoa que não frequenta, que não tem nenhum tipo de crença, ela olha e fala assim, eu jamais um dia vou cada vez a gente vai se tendo uma repulsa com isso. Claro. E não é só em relação à igreja, em relação a tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre traição e tudo mais. Pornografia é traição? No casamento? Sim. Pornografia é traição? Sim. Claro. Caramba, cara. Sim, traição. Eu vejo pessoas falando que não, falando que sim. Isso vem na minha cabeça agora pra entender. Quando você olha, Cristo, hoje nós vivemos debaixo da graça. Antes, o que era errado na época da lei era somente a traição realmente, literalmente consumada. Hoje, nós vivemos debaixo da graça. Também é uma explicação um pouco mais avançada que eu não quero demorar aqui. Mas pelo que Cristo fez por nós, hoje estamos aqui. E ele deixou uma coisa bem ciente. Hoje, a traição não é somente quando você consuma, quando você tem ali o ato. Você faz ali a coisa. Quando você olha para uma mulher e a deseja de uma forma que não é coerente, Cristo não diz. Peraí, mas se você deseja uma mulher casada, que é não cobiçar a mulher ali, é uma coisa. Casado. Mas uma mulher quando você tem um compromisso, quando você já é casado... Você é solteiro. Tá, então se você é solteiro e consome pornografia,
não tem problema. Você perguntou de traição. Se você traição é que você Não, é porque casado. ele tá falando Ou sobre, namorado. sobre desejar uma mulher de uma forma, assim... Então, tô querendo entender, assim, eu tenho pornografia uma do mulher. mundo, gente. Aí Isso que eu eu, quero aí eu saber. desejo uma mulher, e Tá, já você é considerado casado é traição. Você já pecou na intenção, Tá. tá? Quando você tem alguém na sua vida e você acaba fazendo isso, você já errou na intenção. Certo. Entendeu? Quando você é solteiro, você vê, eu recebo perguntas frequentes, ô pastor, sou solteiro, tô passando por aquele momento de aperto fisiológico que todo homem tem. É um pecado também? Que toda mulher tem. Olha, se você ir num especialista, num clínico geral e tudo mais, ele vai falar que é uma coisa natural do ser humano, tá? Até saudável. Mas existem, eu, por exemplo, quando era solteiro... Saudável? Muitos dizem que tem até essa parte saudável e tudo mais, né? Enfim. Mas eu, por exemplo, quando decidi, isso é uma coisa minha, tô falando, decidi viver com Cristo, decidi não ter mais tais práticas de pornografia, de masturbação. Eu tô falando de masturbação, é Isso. saudável, não traição, pelo amor de Deus. Por favor. Excluí isso da minha vida. Mas se mas é um pecado você se masturbar e ver pornografia mesmo solteiro? Ou não? Na Bíblia está escrito É, isso. né? Ele Não tá sei, eu não li falando a Bíblia. baseado na Bíblia, Roberto. Não sei, eu não li a Bíblia. É o que eu falo para vocês. A Bíblia não tem tudo que é pecado e que não é. Então, Mas a partir do momento que você faz consumo, quando você está olhando uma cena daquela, né? Uma cena que todos nós convenhamos, para mim pelo menos, é algo muito sujo. E primeiramente que é tudo ilusório, tudo mentira. Abrindo até um parênteses aqui, cada 10 homens que me procuram para o atendimento, que o casamento está mal, 8, estou falando literalmente dizendo, 8 estão envolvidos com pornografia. tem muitos casos, as pessoas que acabam tendo problemas sexuais com a parceira por causa da pornografia, né? E assim, e num todo, começa nessa parte sexual e depois vai se estendendo, porque daí o cara passa, poxa, minha esposa não faz tal coisa que a atriz faz, como se aquilo fosse uma verdade, e aí ele começa a já não ter mais desejo pela esposa, eu preciso encontrar uma mulher que seja assim, ou então ele fica querendo implantar coisas no casamento que não existe, através de uma cena que é totalmente mentirosa e tudo mais. E quanto à questão, desculpa te cortar, e quanto à questão da virgindade? A pessoa antes do casamento, ela não pode perder a virgindade antes do casamento, se perder e depois casar, Sem e aí? test drive. Sem test drive. Sem test drive. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tá falando que um monte de coisa vem da Bíblia. Mas o que é a Bíblia em si? Porque é um livro, certo? E ele é escrito por homens. Então, assim, você coloca tudo que tá ali e coloca num âmbito que tudo que tá ali é sagrado, certo? Certo. Inclusive, mas já usaram a Bíblia, inclusive, para deixar que a escravidão fosse feita. Então, mas é a com interpretação, base na né? Bíblia. Não, então, Por isso mas que eu não, é uma interpretação errônea. Okay, É, mas- errônea. Porque assim, então assim, não é você não é assim uma coisa exatamente sagrada no Pastor, meu ponto de vista. Porque tem erros ali também. A gente Não é sabe perfeito. que é natural o homem entrar na puberdade antes da menina, da mulher. Né? É natural. Calma, não tem nada a ver com isso. Achei que você tava falando disso ainda. Não. Eu queria saber. Por isso que eu tô querendo saber da virgindade, cara. Não, Mas pode eu falar. quero saber o seguinte, eu quero saber se ele coloca tudo que é da Bíblia, como, tipo assim, a citar na Bíblia aquilo é sagrado. Por que certas coisas... por que você acha que é pecado se masturbar? Não tá na Bíblia, ok. Mas assim, por que algumas coisas você acha que é pecado que tá na Bíblia e você considera tudo aquilo sagrado, sendo que tem coisa ali que não faz sentido? Que não, por exemplo, o Antigo Testamento, ele era um testamento de combate, de guerra, para você, um livro de sabedoria. E o Novo Testamento é o testamento de paz e amor. Você, justiça, sai muito até da parte da justiça para ir para mais para o amor. Então, assim, até os próprios dois testamentos se contradizem em certos pontos. Então, assim, como é que você pega aquilo e fala, não, isso aqui é pecado, tipo... Cristo veio para trazer uma nova... Ele não veio para anular o antigo. Pergunta boa pra Uma cacete. pergunta muito boa. Muito boa. E muito esclarecedora para muita gente. Ele não veio para anular nada. Ele deixou isso claro, tá? Ele veio... Tem gente que diz assim, olha, ficou mais fácil. Mentira. Ficou mais difícil. Antes era você amar o seu irmão e odiar o seu inimigo. Hoje você tem que amar o seu irmão e amar o inimigo. Tá louco. Ou seja, ficou mais fácil, mais Foi difícil. possível. Você tá entendendo? Então, assim, antes era só se você consumasse o fato. Agora não, se você desejar, você já está errando. Então a coisa não ficou mais fácil, a coisa ficou mais difícil. Quando você diz assim, mais paz e amor, não é uma realidade. Eu entendi o seu ponto, mas quando você passa ali o pós-Cristo,
Amigo, a perseguição que os cristãos enfrentaram aqui não está escrito. Ah, sim. Se você assistir o filme de Paulo, que é um filme top para quem tem essa filosofia de vida, você fala assim, olha o que esses caras enfrentaram, pagaram com a própria vida para poder seguir o seu chamado e viver de acordo com o que eles queriam. Então, quando você fala que a Bíblia é um livro, sim, eu decidi guiar a minha vida de acordo com este livro que eu tive experiências. Não é uma coisa para mim ali que eu só li. Tem muita coisa ali que eu vivi. Me explica aí numa família, 4 aidéticos. O marido passou para a esposa e a esposa estava grávida, as 2 crianças nasceram com AIDS. Ficar soro positivo, né? Eu tenho um testemunho que os 4 foram curados. Eu quero que algum médico, algum especialista aí, por favor, me explique. Eles foram curados. Os 4. Eu não acredito. Mas eu tenho um exame. Quero ver. Depois eu te mostro. Tudo bem, no final você me Eu mostra. tenho um HD. Não tá aqui, tá no meu HD, mas eu vou te Eu mostrar. ainda não acredito. Tá? Você vê, 90% dos médicos não acreditam em Deus. Mas a gente já tem a 10% que acreditam, porque eles vivem, acontecem coisas que ele fala assim, se isso aqui no fundo do mundo espiritual é o quê? Eu tenho um médico amigo meu que ele disse assim, eu estava presente nos últimos momentos de uma pessoa que estava em coma e de repente ela voltou e disse assim, eles não vão me pegar não, eles não. Então, morreu. Ele voltou do coma? Ele voltou do coma, estava em coma, voltou do coma com essa assim, não, eles não. Não deixa eles ali. E aí você acha que isso seria o quê? Ele tá... Não, eu tô falando o que ele me disse, o que ele viveu. E o que você acha que é Tá, isso? e Se aí, isso que eu vou- eles não é o quê? E aí eu vou chegar aí. Eles não permite que eles me peguem não, eles não vão me levar não. E faleceu. Esse médico procurou. Poxa, peraí, no mundo físico nada aconteceu. Eles não, quem? Não tem ninguém aqui a não ser eu. Ele foi entender sobre os portadores da morte. Aí é o que eu tô te falando. É uma questão de crença. Pra mim é um sonho. O cara tava sonhando. Sim. Dormindo eternamente lá, tava sonhando. E eu respeito a sua opinião. E é nesse mundo que a gente tem que viver, um respeitando a opinião do outro. Sim. Mas a partir do momento que eu passo a ter experiências e tenho aquela crença para minha vida, eu entendo muito bem o que é aquilo. Então a Bíblia é um livro que não é que eu li, que eu continuo lendo e que eu passo para as pessoas. É que eu vivo todos os dias. Quando Cristo fala de um novo nascimento, eu sei o que é isso porque eu vivi. Um cara que era baixista de uma banda, que não estou criticando, mas que vivia com os cabelos todo doido, que vivia, acabava um show, o que ele mais queria era pegar um cigarrão ali, botar na boca, zoar, beijar quantas desce, e tinha uma filosofia de vida toda errônea. Um cara problemático demais, e de repente, esse cara, muda totalmente. Hoje ele ajuda pessoas, não somente espiritualmente, mas socialmente, que eu acho que isso é o que falta também para muitos, porque às vezes é muita palavra, mas e o social? E você dá alimento para quem está passando fome? Não é que o membro da igreja vai levar uma cesta para você dar, não. A igreja, com o dízimo das pessoas, vai lá e compra a cesta, leva para quem está sofrendo. Esse trabalho agrada a Cristo também. Então, assim, você viver tudo isso hoje como eu vivo, eu posso dizer com todas as letras, com o maior prazer, que a Bíblia hoje é um livro que eu tenho experiências, que eu decidi viver de acordo com aquilo. Todos vocês que estão aqui decidiram pautar a vida de vocês em alguma coisa. Não tem como algum de vocês... Não, eu não. Você está pautado em alguma coisa. Você está pautado no quê? No que os seus colegas te dizem, no Alcorão, nisso, naquilo. Você é uma pessoa que crê no Kardec, você é budista, alguma crença você tem, de algum livro, alguma filosofia de vida, e eu respeito, cara. Você é budista? É aquilo que você crê? Legal. Eu vou te dar experiências que eu tive com a Bíblia. Entendi. Eu quero viver isso aí. Legal, cara, vamos viver isso aqui, então. Entendeu? Eu já tenho o meu caminho, eu já sei o caminho, que eu estou bem decidido aqui, é o que eu quero. Quer viver isso comigo? Vamos lá, cara. Mas se você não quiser, te respeito. Você vai ver que eu creio que tem uma sementezinha plantada aí desse coração. Desse coração. Pastor, eu queria entrar numa assunto, sabe de quê? Tipo, na depressão, por exemplo. Muitos parentes, ele tem um filho, né? Uma filha com depressão, e geralmente eles falam que é frescura, né? Sim. Ah, é frescura. E eles
chega num depressivo e fala, é frescura. E só piora a situação mais ainda, né? Eu queria saber do senhor, é frescura mesmo? Porque os parentes, em vez de eles ajudarem, eles acabam atrapalhando. O que o senhor tem para falar? É frescura a depressão? Frescura? Se for frescura, eu convivo com muitas pessoas frescurentas, viu? Porque o que tem de gente depressiva... Já vi os caras de psicólogo é a uns profissão que mais vai armários ganhar frescurentos dinheiro aí. nos próximos anos. Né? Não é nem... Já está ganhando. É verdade. Já é uma das... tem psicólogos que não, só tem agenda para daqui a 2 meses. Psiquiatra e psicólogo. É o que está em alta. E que respeito, viu? Inclusive, muita gente me pergunta, pastor, e aí? O que você acha? Posso ir no psicólogo? Eu falei, por que não? Porra, já devia estar indo, né? Posso ir no psiquiatra? Eu falei, lógico que Cara, pode. E os parentes não conseguem ajudar. Eles atrapalham mais ainda, né? Só que a depressão... Tem gente que confunde. Depressão, gente, eu não sei o que é depressão para vocês. Eu entendo que depressão para mim é o seguinte. A partir do momento em que eu já fui na casa de uma pessoa que eu não conseguia sair debaixo do edredom. Há semanas. Ué? Nem para tomar banho. Caramba. Desistiu de viver. Para mim, isso é depressão. Agora, você tá triste, meio angustiado, com coisas que deram errado na sua vida, isso faz parte da vida todos os dias. Tá? Então, isso já não é, para mim, já não é um estado depressivo. O estado depressivo é quando a pessoa passa a ter pensamentos suicidas, desiste de viver, passa a ter atitudes assim que ela não tinha outrora. Mas a característica principal é quando ela perde o desejo pela vida e ela não acredita mais que ela pode dar a volta por cima em nenhuma situação. Então não é frescura, né? Não é frescura. Às vezes a Tá? pessoa ela nem pensa em se matar, mas ela só tá esperando a morte. Exatamente. Tá só É o esperando. caso dessa moça que eu fui lá visitar. Só estava esperando a morte. Nem tomar banho, ela recusava comida e tudo mais. Uma situação assim deplorável. Então, para mim, isso é depressão, não é frescura. E você, da onde originou tantas decepções que ela viveu, ela foi perdendo o gosto. Perdendo ano, eu vou sair de casa para quê? Eu vou conviver com pessoas para quê? Nada na minha vida dá certo. Não quero mais isso para mim. E se entregou. Isso para mim é depressão. Que eu também não posso deixar de falar aqui veementemente, com força, com propriedade, que também tem um lado espiritual. Porque isso não é comum. Uma pessoa que chega nesse nível não é comum. Ela precisa procurar E o que ela uma pode ajuda. fazer, pastor? O que ela pode fazer? Aí a gente tem os dois lados, né? Eu creio muito nessa parte espiritual. Os próprios, a mãe e pai também, como que eles podem ajudar, né? Sim, Tipo, eu acho que eu poderia dar várias dicas aqui, mas o acolhimento ele é essencial. Você não deixar a pessoa para baixo de maneira nenhuma. Você sempre tá com coerência, repreendendo ela quando ela menciona essas coisas negativas, que a vida não tem mais sentido e tudo mais. Eu acho que... O problema ela- é que muitas das vezes é culpa dos pais a pessoa estar em depressão. Não é só uma parte da culpa, não. É culpa dos pais. É que fala que a depressão, geralmente a pessoa, quando ela entra na depressão, não sei se você concorda, quando a pessoa entra na depressão é porque ela perdeu um pai, perdeu a empresa, geralmente ela perdeu alguma coisa, né? Ela passou por uma decepção muito grande, né? A decepção ela vem logo em seguida a decepções ou uma decepção muito grande. A perda ou a decepção tem praticamente a mesma função no nosso cérebro. É praticamente a mesma coisa. A gente encara praticamente a mesma coisa. Só que a gente não pode confundir depressão com um dia de angústia, Sim. um dia triste, um dia que as coisas não deram certo. Isso faz parte da vida. A gente toca a coisa, segue em frente, mas quando a pessoa chega nesse nível aí de pensar até em suicídio, aí já é uma coisa mais... É legal a gente também falar sobre isso, porque assim, depressão também é uma coisa química. Às vezes falta uma substância no seu cérebro, por isso que você também entra nessa. Então assim, não é só... às vezes existe realmente falta... Eu agora não É de vou lembrar. hormônios, né? É um Você hormônio, tem mas que eu não ter vou lembrar o que é dopamina. não lembro o que é. Enfim. Mas então é uma coisa química também. Então assim, às vezes pode ser psicológico, que a pessoa só realmente não tem, mas quando ela tem essa dopamina, ela fica angustiada uns dias, Dopamina, depois volta. falta de Não, dopamina, de não, serotonina. não, desculpa, o hormônio que é responsável. Depois ela volta. Se ela não tem, aí ela não consegue voltar. Eu tive... É que nem eu sou... Serotonina. Eu sou um cara que eu cuido muito também do meu físico, assim. Eu gosto de estar sempre na academia, sempre É igual que o Pedrão. posso. Eu vejo Aí, lá nas tamo redes junto, sociais então, lá também. É que o tanquinho do Pedrão é invertido. Não, mas é verdade, nas É redes um sociais golo só. nas redes sociais do pastor dava vez, Não, né? eu gosto. A dona Vanessa eu acho também. que a gente tem que se cuidar, né? Só na avaliação. Porque tá senão um certo. dia a conta chega. Ficar nesse negócio, né, pastor? Tudo é Deus, Deus. Não, tem que usar a inteligência. Eu faço muitas visitas em hospitais, gente. E aí eu chego lá, a pessoa fala assim, pastor, olha o que o diabo fez comigo. Eu falei, foi o diabo. E tem muito isso.
isso, né, cara? Foi a Tem que se cerveja. cuidar. Não, tudo é o diabo, né? Tudo é o diabo, Olha, cara. É porque o ser humano tem internamente é normal o ser humano culpar outras pessoas pelos problemas dele. A gente gosta de terceirizar a culpa. Tem muito caso de pessoas que realmente atrapalham outras, mas tipo assim, o copo quebrou, é culpa da minha mãe que deixou na borda da pia essa porra. Eu falo muito isso, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Aí eu falei, não foi não, quer ver só uma coisa? Vinha malhando, como é que tava a alimentação? Ih, pastor, então, eu falei, não é capeta não. Capeta não tem nada a ver com isso, a culpa é sua. Então vamos orar agora sim, vamos usar a fé, mas por favor, né? Você compreende agora que você tá... Pô, mas aí, a gente tava falando que muitas pessoas, muitos jovens hoje em dia estão entrando em depressão, ansiedade e tudo mais. demais. Só que eu tô vendo uma 14 crescente anos. no TikTok de meninos, principalmente, que estão entrando na academia e estão mudando essa questão É da vida isso que deles, eu ia cara. falar. Eu tenho um parceiro meu que cara, ele entrou nesse estado de depressão e ele falou, cara, lógico, a gente sabe toda essa parte biológica, a parte espiritual, mas eu falei, eu preciso encontrar um sentido, eu preciso fazer alguma coisa. E ele sempre seguiu o Renato Cariani, que hoje é um cara brabo. que eu gosto muito dele também. O Sardinha, que é um cara, eu mando mensagem direto para ele, responde, um mestre Sardinha, um dos principais aí fisiculturistas, que também venceu a depressão através do esporte. Ele falou, esses caras me incentivaram. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma chance, meu. E ele começou mesmo contra a vontade dele, mas porque eu tenho uma frase comigo que a vida não é só questão de motivação. Porque tem dia que você enfrenta uma pancada logo 7 da manhã e a motivação vai embora. Você fala, motivação, cadê você? Já foi. Eu entendo. Então a vida é questão de comprometimento. Se você ser movido à motivação, você vai ficar para trás. Se você for comprometido, você faz todos os dias mesmo sem vontade. Então ele passou a fazer. Não, eu vou. Cara, por incrível que pareça, biologicamente, isso fez muito bem para ele. Ele começou a encontrar uma razão para se fortalecer, para fazer a coisa acontecer. Hoje o cara está de pé, daqui a pouco é um atleta aí desse mundo do fisiculturismo, está super bem. Ele também é um cara que decidiu em viver com Cristo, e se não decidisse também só pelo fato de querer viver, eu já estaria muito feliz. E fiquei ainda mais feliz por querer seguir o mesmo caminho que eu. Mas é isso, cara. Então, entra realmente nessa parte biológica. Existem várias maneiras hoje de você vencer a depressão. Muitas. Existem níveis. Gente, isso é um assunto muito profundo. Sim, mas eu só muito quero que níveis. as pessoas não confundam, porque tive um dia de bordoada, cheguei à noite, não tô legal, tô depressivo. Não, calma aí. Respira fundo. Dá uma respirada. Eu costumo dizer... Você sabe que a porta, eu acho que é uma explicação até meio boba, mas ela foi feita para dividir ambientes. Eu utilizo a porta da maneira correta. Quando eu passo por uma porta, eu entendo que certas coisas têm que ficar para cá. Eu não posso levar para dentro. Eu faço isso todos os dias, por exemplo, quando eu chego em casa. Antes eu cometia esse erro, eu levava muita coisa para dentro de casa. Você imagina atender 110 pessoas em um dia? Nossa. Se eu for falar... Gente, não é só um problema. Eu estou falando de problemas em todas as áreas. E nem dá pra falar, né? Pastor, meu filho chegou em casa hoje, me bateu. Tem hora no dia pra tudo isso? Não, simplesmente eu fazia 5 reuniões, a primeira reunião 5h30, 7, 10, meio-dia, 15 e 19. E atendia após todas elas. Ficava uma fila de 20 pessoas em cada reunião, você faz o somatório aí, 110 pessoas mais ou menos. Você imagina se eu levar tudo isso para casa? Não. Que isso? Acabou minha família. Então eu aprendi que a porta tem que ser utilizada corretamente. Deixa para fora, para dentro é outra história. E eu acho que isso que você tá falando se aplica em tudo. Às vezes a gente vê um cachorro na rua que tá, sei lá, ruim, sabe? A gente olha, tem gente que fica mal o dia inteiro por causa que viu o cachorro na rua que tava ruim. Se eu ver uma a gente pessoa... pode se compadecer. A minha esposa, se deixar, eu levo tudo Leva o pra cachorro. casa. Todos. Eu sou desse Todos. tipo. Eu sou desse Todos. tipo. Sou desse jeito. Mas é Eu prefiro cachorro do que pessoas. Não, mas me como- julguem. Então vamos lá. Pode me julgar. Era só uma criança, não era um cachorro. Eu prefiro cachorro ainda, mas tudo bem. Mas, tipo assim, a pessoa, você não pode deixar, olhar aquilo e ficar, tipo, deixar aquilo te abater. Você pode se compadecer. Se você puder ajudar, ajude. Se você não puder ajudar, continue sua vida. Você não pode deixar sentimentos atrapalhar você. Porque senão é aí que eu digo, você começa a trazer uma pressão muito grande para a sua vida. O mundo ao qual vivemos é de pressões constantes. Você é pressionado a todo momento. Alguém que mora de aluguel? Se Deus me abençoar, um dia eu vou ter minha casa própria. Por enquanto não Não faça isso.
Depende. mau investimento. Mas tudo Depende. bem. Depois a gente Dinheiro- conversa- o dinheiro Isso é da- uma conversa sobre isso. Ó, Interessante. Vamos dar uma de primo pobre aqui. O dinheiro da casa. Você faz um investe. investimento. Já tive muita gente também que me falou isso. Mas é real. um outro Cara, dia é a o gente sonho toca dele. Ele nisso. quer ter a casa própria, compra a casa própria. O sonho sempre sai mais caro. Já me Sonho falaram sempre sai também mais que caro. ter acesso é melhor do que possuir. Sim, exatamente. Acesse a casa dos outros. Tá vendo? São próprias. Aí você não gasta nada, velho. Então, assim, gente, o aluguel não espera, a fatura do cartão não espera. O MST curtiu essa fala minha. Então, assim, ó, eu não tenho nada com isso, hein? Então, assim, as pressões da vida é o seguinte, meu amigo. Se você não souber lidar com as pressões, você entra numa paranoia emocional. E é aí que a depressão começa. Com certeza. Quantas pessoas que estão assistindo a gente que são pressionadas todos os dias pelos seus gerentes, patrões e presidentes Todos. da empresa? Todas as pessoas estão Burnout vendo, de certeza. trabalho é uma coisa assim que... Pagar Absurda. pensão. É, um boom, cada ano pior e só piora. Então, eu atendi uma moça em estado de choque numa segunda-feira. Ela falou, pastor, me ajude. Eu pensei que alguém tinha morrido. Eu tô falando sério com vocês. Porque ela estava muito em choque. Ela falou, eu falei, que foi? Ela falou, pastor, você acredita que hoje de manhã meu patrão não me deu bom dia? Sério? É sério, cara. Assim, quando eu olhei, eu pensei por esse lado assim, falei, poxa, mas isso é tão inofensivo. Alguém não me dá bom dia? Meu, você me dando bom dia ou não, eu vou seguir em frente, meu camarada. É educação, mas às vezes o cara não percebeu, ou também tá com os problemas dele. Ele não quis, né? Só que assim, sabe o que eu percebi? Que por detrás disso já existia um cansaço emocional. Ela já estava entrando num estado depressivo. Quando eu troquei uma ideia com ela, eu cheguei... Quando vê assim, os filhos dela, os parentes dela não falam com ela, tava tem problema afundado. com ela, só o que dava bom dia era o patrão e agora não deu Mas mais, você ela vê, ficou, puta, fiz merda. Uma coisinha boba foi o ápice. Foda. Sim. E eu ajudei ela. Porque senão a gente cai naquele erro também de falar assim, pô, e se fosse eu, seria tão simples para mim? Tá bom, tão simples para mim, mas não é simples para ela. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Então, ajudei ela entendeu que, dando bom dia ou não, vamos fazer acontecer, né? Sim. Porque nem todo mundo vai dar bom dia. Ah, mas é verdade. Mas é isso, cara, as pressões... Principalmente em Curitiba. Que, olha, também Experiências, eu tive experiência com o Curitibano, é complicado. Eu já convivi com muitos também. Você sabe que eles são meio frios. Eu Né? tinha um amigo meu que ele era da onde, amor? É Pelotas? Não, mas é Rio Grande do Sul, Pelotas. Eu não me lembro agora. Eu não me lembro agora a cidade que ele é. Já é um pouco mais grosseiro. Mas ele tinha mesmo, ele era bem secão, assim. foda. Mas eu consegui conviver bem. É difícil eu não conseguir Porque conviver você é de bem com a alguém. vida. Se for uma pessoa que já é, tipo assim, já tá pra baixo, aí vai, mano, fica em depressão só de visitar a Mas cidade. pasme vocês, eu posso estar enganado, mas eu me lembro que alguns anos atrás eu tinha visto falando sobre a depressão ainda, um relatório dos estados do Brasil que o povo sofria mais com depressão em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, essa parte do sul era uma parte que mais tinha. Depois eu te explico umas coisas. Porque as pessoas, elas são realmente eu não sei se é por criação, não sei qual que é o motivo, mas eu já convivi com algumas pessoas e realmente eu percebi isso delas e elas se abriam nesse aspecto, dizendo. E, cara, é tão difícil, né? Porque cada um vive uma vida, passa por uma situação e é Deixa bem eu perguntar uma difícil. coisa. Você já viu algum caso assim que também as drogas levaram à depressão ou tipo, Muito, depois? Isso é muito muito. comum, né? Eu cheguei na igreja esses dias e o cara cheio de esparadrapo no Esparadrapo. rosto. Esparadrapo. Dispara. Esparadrapo. Às vezes quando trava a língua é péssimo. Nossa, eu sou assim também, cara. Não, cara. Quando a palavra não sai de primeira. Por mais sai que eu nunca tente melhorar minha oratória, eu erro Não, constantemente. como também. assim melhorar? Tem Isso porque faz 10 anos que tá orando, né? Tem com o professoras microfone. que direto, pastor, por aqui. Eu, desculpa, calma aí, singular, plural, a gente tá evoluindo aí. Tem uma pergunta boa. E aí eu cheguei lá e ele todo... Eu falei, que isso, cara? Ele falou, tentei me matar ontem. Viciado no crack. A gente veio fazendo de tudo para tirar ele do crack. E ele entrou no estado depressivo. E a única solução que ele encontrou... Aí é que eu digo para vocês... A Bíblia fala sobre... Ali tem 3 palavras, do homem, a de Deus e a do diabo. Se você acredita em Deus, não tem como você dizer que não acredita na existência do diabo. Ou então você não acredita em nada. Ah, só em Deus. Por que só a parte boa? Você tem que acreditar no que está ali numa totalidade. Ele falou para mim. Pastor, eu muito triste. Veio uma voz na minha mente dizendo assim, acaba com tudo logo, velho. Mais fácil, né? Fala, É. sabe? Aí ele foi lá, pegou a faca e começou. E chegou um familiar ali de última hora e conseguiu salvar ele.
E é isso que você está falando. Constantemente a gente recebe pessoas que, devido ao vício, entram nesse estado depressivo e aí vem várias coisas, né? Porque muitas famílias abandonam, ou então a pessoa não se sente bem mais dentro de casa, por isso que não tem mais a Cracolândia, né? Inclusive eu fui na Santa Efigênia comprar um aparelho esses dias, falei, meu Deus do céu. Por quê? Porque eles se espalharam. Agora não tem em todo mais a lugar. Cracolândia. Sim. E Até no todo Paulista mundo, também. 4h30 da tarde, tendo que fechar as portas porque eles ficam ali, levam tudo. E aí eu vi uma cena assim. Muitos que estão ali por qual motivo? Cansaram de fazer a família sofrer. Então entraram naquele estado ali deplorável e aceitaram aquela condição. Eu acho muito bonita essa visão que você tem, que eles cansaram de fazer a família sofrer. Eu acho que eles, sinceramente, eu acho que é só o egoísmo deles que eles querem usar a droga deles e ficar lá só. Bom, Infelizmente. eu tenho uma pergunta sobre, né, que eu quero saber, porque Cracolândia, questão de saúde pública, mexe com questão de política e tudo mais. Já ouvi muita gente falar que religião e política não pode se misturar. O que você acha disso? Eu sou totalmente a favor que se mistura sim. Porque a partir do momento que o bem se cala, o mal prevalece. Isso não é de hoje. Tá? A gente vê isso desde a época de Moisés. Se a gente permitir que as filosofias, que certos tipos de governadores, enfim, toda essa parte política que eles implantem o que acham ou o que pensam, primeiramente, o povo vai sofrer, que isso é bíblico, o povo sofre quando um governante mau governa. E também a gente não vai poder mais pregar a palavra. A gente não vai poder... Tudo bem, pode ter tudo contra uma igreja, mas ninguém pode dizer que uma pessoa que procura ajuda em uma igreja, ela não tem um atendimento ali como um pronto-socorro espiritual. Tem muita gente que entra ali de um jeito e sai diferente. Muita gente. Eu sei que muitas coisas entram em questão, mas tudo que a pessoa quer entrando em uma igreja é uma oração, uma palavra e se sentir bem. Você tem vontade de ajudar mais pessoas do que você já ajuda? Muito. Por que você não entra na política? Porque os pastores e as pessoas de igrejas que estão na política hoje em dia, tá complicado. Infelizmente. Com todo respeito, tá complicado. Eu entendo também, tá? E eles também serão cobrados. Porque a partir do momento que eu escolho uma coisa para minha vida, eu tenho que ter condições de praticar aquilo. Principalmente quando envolve a palavra de Deus, tá? Cara, eu nunca pensei nisso, vou ser franco contigo. Hoje eu tenho não sou expert. Se vocês tratarem aqui de algum assunto político mais relevante, vocês vão me dar um show aqui, assumo. Mas eu Imagina. Não, falo com toda humildade, cara. Tô aprendendo muito, tá? Tem algumas referências, assim, que eu acho bacana. Eu sou um cara conservador, tá? Respeito quem não é, mas não me calo diante dessas pessoas. Mas respeito. Respeito muito. Então, assim, eu acho que se mistura, sim, dentro de um equilíbrio. A partir do momento que eu subo no altar, para ficar fazendo do altar um palanque político, tá errado. Muito bom. Tá errado. Não é assim que funciona, tá? Posso usar minhas redes sociais? Sim, posso. De uma forma equilibrada. Posso expor minha opinião? Sim. Mas não vamos misturar muitas coisas. Porque quem está ali procurando Cristo, ela tem um foco quando ela chega ali. Ela não pende para aquilo. Então eu não posso... Hoje eu torço muito para que os evangélicos e os cristãos abram a mente em relação à política, torço demais. Não só para eles, mas eu acho que para todo mundo isso é importante. Você ter conhecimento político hoje é questão de sobrevivência, cara. Questão de sobrevivência. E muitos cristãos ficaram para trás. Não, e os que estão entrando na política agora, eles estão endeusando figuras que, no final das contas, não tá fazendo nada de cristão e conservador. Né? Isso. Então, Pimentinha serviu pra alguma coisa. ô louco. Aos poucos. Então, assim, cara, eu não posso dizer para você que nunca, viu? Muitas pessoas já me falaram assim, pastor, por que você não se elege vereador aqui de São Uma Paulo? boa, você fica mais próximo do público, tal. né? Falei, olha, gente, eu não tenho esse pensamento, mas eu já aprendi uma frase, nunca diga nunca, nunca diga jamais. Isso pode acontecer. Mas hoje eu tenho me estudado muito mesmo, me aprimorado muito em ajudar as pessoas. Eu tenho uma frase também que eu falo direto nas reuniões, eu não quero uma igreja rica, eu quero uma igreja rica de pessoas felizes. Esse é o meu foco, tá?
Eu quero ver as pessoas felizes. Pô, isso é demais. Eu quero poder ver a pessoa feliz. Com certeza. Eu também sou muito assim. E tem uma coisa também, sim, que você tava falando, acho que é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Todo mundo, todo evangélico, todo... Qual que é o seu idioma? Qual que é o... Eu Candomblé? sou Qualquer igreja que você Agnóstico, cara, todo mundo, a gente tem que se Tem interessar muito- por política. Porque se a gente não se interessar, a gente vai deixar na mão desses caras. Porque eles estão interessados. Eles estão fazendo o jogo deles. Sem dúvida. Então, se a gente não lutar pelo que é nosso, se a gente não lutar pelo que a gente acha que é certo, se cada um de nós não fizer, eles já ganharam. Só deixar claro que cuidado quando vocês forem pesquisar notícias pra aprender sobre política, não vão na Choquei não, tá? Por favor. Por favor. Por favor. Dessa vez eu não vou me calar. Por favor. O que você acha dessa choquei? Eu acho... Pela resposta dele, já dá pra entender, Eu né? acho uma tremenda palhaçada, Nossa, é sendo foda. bem franco e sincero mesmo, não só a Choquei, como vários outros. É a falha de São Paulo. Primeiramente que todos eles são patrocinados, Sim. por detrás tem um dinheirão, Lógico. vocês sabem de tudo isso. Então aquilo não é uma democracia, aquilo é uma sujeira. Essa é a minha mentalidade. E aí é que eu falo muito para as pessoas que me têm... Eu não sou nada, mas quem me vê e fala assim, pô, pastor, acho legal os seus pensamentos. Então, se você me admira de alguma maneira, veja bem quem são suas referências. Veja bem quem você segue. Veja bem quem você costuma olhar e dizer assim, olha, é isso aqui. Porque, querendo ou não, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é bíblico. Então, dependendo do que você Isso é de segue. uma sabedoria. Já falando um pouco de política mesmo, Lula presidente, o que o senhor acha? Chorou muito? Muito. Mas assim, eu aprendi uma coisa também que é bíblico, a gente tem que aprender a orar pelos nossos governantes. Não bato o martelo aqui em dizer que essas eleições realmente foram verdadeiras. Tenho as minhas dúvidas, mas respeito a decisão que foi tomada. Oro pelos governantes, torço para que o povo não sofra, porque eu sei, ontem eu fui em um lugar que tinha 30 famílias passando fome. E domingo agora eu vou dar 30 cestas básicas para essas famílias. Não estou falando aqui para me agradecer, não, porque todo ser humano que tem um pouquinho de empatia, eu acho que de alguma forma poderia ajudar alguma pessoa. Sim. Então eu acho que isso é uma coisa do ser humano, independente de qualquer coisa. Então, eu sei o que é você ver as pessoas assim na lama. Então, torço muito. Até agora não vimos nada, não sei. Não, vimos coisas ruins, né? Mas assim, Acho que nesse aspecto a gente está falando a mesma língua aqui, todo mundo, né? Mas oro, mas eu faço parte da oposição. Tá? Eu estou dentro desse grupo aí. Bacana. E aí, aquele silêncio constrangedor, ninguém Vocês falaram que eu ia abrir a boca, você abriu a boca, o Ezra abriu a boca. É que eu ia mudar um pouco de assunto aqui, falando das mães também. Eu, tipo, atendo muita pessoa. Eu não sou pastor, é muita gente que... WhatsApp, né? curiosidade que eu não sabia. Ele... Não, é sério, é muita gente, muita gente. Que ele atende pessoas, eu não sabia. Muita gente, muita. E muitas mães, elas ficam desesperadas. Esdra, fala com meu filho, ele usa droga, não sei o quê. E eu vejo assim, tipo, eu queria saber do senhor pastor, tipo, o que uma mãe pode fazer, né, pra sabe, sei lá, eu tenho um filho viciado. O que uma mãe deve fazer? Gente, não sei se vocês sabem, eu acho que não, porque eu não falei. Minha mãe me colocou para fora de casa. Porra. Quando eu tinha 15 anos. Por qual motivo? Minha mãe sempre me ensinou o caminho certo, coerente. Não julguem minha mãe. Eu sei que é meio assim. Encontrei ela recentemente. Então eu falei, mamãe. A gente brinca com isso hoje porque tudo deu certo. E vou te falar uma coisa, foi a melhor coisa que minha mãe fez, me colocar para fora de casa. Porque minha mãe, eu cheguei, o que aconteceu? Eu falo, mãe, tô indo pra igreja. Mentira, tava indo pichar a parede com uns perversos, vamos dizer assim. Pichando um monte de parede, já tinha começado a me envolver com coisa errada, tal. Ia entrar em mercadinho, aqueles pequenos roubos, né? Já comecei a me envolver com A esse Americanas tipo de... faliu por causa disso. os pequenos roubos do Lehman. Inclusive, eu acho que foram uns 10 chocolates. Eu vou devolver, prometo que eu vou devolver. Nesse tempo aí. E aí, minha mãe A mãe tem um feeling da coisa, né, cara? Não sei de você, mas mãe tem um feeling, né? Minha mãe falou, meu filho tá mentindo. Pensa na cena. E ela foi onde eu estava. Centro de Jundiaí, pichando um negócio. A hora que eu guardo o spray, corro pra virar a esquina, quem que eu dou de frente? Eu ia falar polícia, mas é sua mãe. Mamãe. Porque eu tava pior que a correndo polícia. da polícia. Eu pior. estava correndo da polícia. Encontrei minha mãe. Minha mãe me pegou.
Me levou pela orelha. Até em casa. Falou assim, aqui em casa a coisa não é bagunçada assim, não. Você vai morar com seu pai. Já liguei para ele, fez as malas e me colocou para fora. Fiquei 11 meses fora de casa. Não cheguei a usar droga nunca, graças a Deus. Quase, foi por pouquíssimo. Mas já estava bem encaminhado para isso. Fiquei 11 meses fora, vi que tinha feito a pior burrada da minha vida, porque viver com meu pai era viver na liberdade. Com 15 anos, meu pai me dava 2, 3 camisinhas na mão e falava assim, só não me traz filho. Então, assim, eu fazia o que queria. Só que é engraçado, fazia o que queria e não tinha nenhuma felicidade. A gente fica meio vazio, né? Eu respeito a decisão de cada um, mas eu não tenho uma pessoa até hoje que eu tenha atendido assim, que viva na ilusão, que possa bater no peito e dizer que realmente é feliz. Mas eu respeito a decisão de cada pessoa, como ela quer viver. E aí, voltei para casa depois de 11 meses. Minha mãe, meio relutante, me deu uma chance. Ainda falou assim, se fez de difícil. Falou, vou te dar uma chance, pode voltar. Eu acho que eu dei esse exemplo respondendo a sua pergunta. Aos olhos de muitos, poderia falar assim, pô, que mãe malvada. Né? Pô, põe o filho para fora. Para mim isso foi ótimo. Porque eu percebi o quão valiosa era a mamãe. Mas aí vai da cabeça da pessoa, né? Tem muita gente que se colocar o filho pra casa, o filho no dia seguinte tá preso. É nesse ponto que eu ia chegar. Tá na corda bamba, né? Exatamente. Ou ele aprende... Para mim deu certo, por exemplo. Em outros casos não dá. Hoje, se eu fosse dar uma recomendação, o que você deve fazer? Traz para perto. Ah, mas não quer... Traz para perto. Eu vou ser pai o ano que vem, se tudo der certo. Parabéns. Parabéns, pô. Muito obrigado pelo parabéns antecipado. Mas antecipado, ainda não tá nem no making, ainda não tá nem no vídeo. É uma tá, não, desculpa. projeção aí. Ano que vem tá longe, cara. E assim, cara, eu me coloco... É como eu falei, eu me coloco nessa posição. Hoje, eu oriento pessoas sobre tudo, inclusive mães e pais. Só que eu penso o seguinte também, eu preciso ter experiências. Uma coisa é você falar de uma teoria que você aprendeu, outra coisa é você viver e falar com autonomia, né? Eu acho que a gente tem que viver certas coisas. Eu vivi certas coisas na minha vida que hoje eu tenho autonomia para transmitir. Viver certas coisas não é usar droga pra falar, tá? Pelo amor de Deus. Por favor, explica aí. Não precisa experimentar. Tem que ser que nem aquele outro. Nossa, eu vou fumar crack pra ver se é ruim mesmo. O outro falou pra mim, pastor, vou na balada pra me testar. Você já imagina o que aconteceu com o camarada, né? Não, passou ele no falou. Foi positivo. Ele falou, vou vir no domingo e vou falar pra ti que não fiz nada. Tô esperando ele voltar pra igreja até agora. Puta. Vocês acreditam? Pelo menos ele foi... A promessa dele, ele... Não, é incrível. Cara, cada caso que vocês não têm ideia. Inclusive, eu tô orando por ti, viu? Vê se volta logo. Mas, então, você acha que tem que deixar perto? Eu acho que deve, hoje, recomendação, traz para perto. Tem que ser firme. Você não pode acolher de uma maneira que você mostre que está de acordo. Você tem que ser firme na tua posição, mostrando que aquilo te dá nojo. Só não pode... Eu só vou dar um adendo nessa questão. Os pais, eles só não podem prender a pessoa. Sem dúvida. Porque aí você gera revolta. Sem dúvida. Eu já vi casos assim também, tá? Já visitei jovens algemados na cama. Porra. O cara fixou a cama no piso e algemou o filho. O cara vai ser preso. Não, exatamente. O pastor veio orar. Quando eu cheguei lá, vi o cara algemado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Então, assim, fiquei impressionado. Mas eu acho que não é por aí, como você disse, tá? Mas você tem que ser firme na sua posição. A pessoa tem a decisão dela, a escolha dela. Eu acho que ela que trilha o caminho que ela acha que tem que trilhar. Mas eu não colocaria para fora, não distanciaria a gente, porque isso é uma sentença quase de morte. E você acha que todas as drogas são crime? São crime não, são pecado, desculpa. É como aquilo que eu te falei. Eu não posso ficar afirmando aqui o que é pecado e o que não é, mas a Bíblia fala de algumas coisas, outras ela não é clara. Mas quando se trata de drogas, algo que não beneficia em nada, aí talvez alguém venha aqui e falar, não, mas teve um estudo que a maconha... eu não quero entrar assim nesse ponto, talvez alguém consiga me convencer nesse aspecto. Mas a partir do momento que você ingere algo que te tira da sua condição natural, acabou. Então farmácias podem fechar. Vício, não, quando se fala de medicamento, ultimamente nós temos uma moda chamada Vivance.
Vocês não estão ouvindo falar sobre isso? Cara, eu ouvi falar sobre Que isso. é um mas medicamento que está sendo utilizado ultimamente, sendo comprado sem receita por milhares de pessoas, que é para quem tem TDAH, eu acho que é isso, quem tem um problema de déficit de atenção, pessoas que usam essa droga, que é uma droga, é uma anfetamina, só que uma parte boa, eu não entendo muito bem lá, e que eles usam isso para ficarem acelerados, não dormirem e tudo mais. Te tira da condição Não, natural. o problema não é a droga em si, o problema é a pessoa que usa de forma errônea. É isso. Porque o medicamento é pra ajudar pessoas, então não tem problema pessoas usarem. Porque se a gente for... Na Bíblia, ele fala sobre o álcool, que a gente não pode se envergonhar, não pode se embriagar e nem envergonhar pai e mãe com isso, né? Não é mais ou menos isso? Isso. Faz muito tempo Se que eu li. embriagar. Ele Se fala embriagar. bem, enfatiza a embriaguez. Tô livre Embriaguez. desse pecado, Então, graças a Deus. Nunca. Só que assim, se você... O que é o embriagar de verdade? É o excesso, eu entendo que você fica vocês mal, estão cara. querendo. Não, mas se você Só ficar que alegre assim, tomar uma e ficar mais sociável. Tudo bem. Não, assim, eu fui recentemente com a minha esposa em um restaurante italiano, e nesse restaurante italiano é tradição, servir um moscatel. Eu tomei com a minha esposa 2 tacinhas. Embriaguez Não é é você problema ficar. O Qual embriaguez é problema, você gente? não ter noção do que você tá fazendo, a visão ficar turva, você anda torto. Não, é legal falar isso, porque tem gente que acha que crente não bebe. Uma vez eu peguei uma Porra, como não, cerveja velho? Até e o Jesus cara, bebia. nossa, mas você não é evangélico? Eu sou, não posso beber agora por causa que eu sou evangélico? É porque, Não, pode, tem não, vários pode, tipos pode. de evangélicos, né? Enfim. Tem realmente, mas assim, eu vejo tudo com uma naturalidade. Um casal falou comigo recentemente, pastor, aniversário de casamento, a gente tomou uma tacinha de vinho ali juntos, meu, felizes. Bebe a garrafa inteira. É isso aí. rapaz, não E, fica aí mal. e até brinquei. Você falei, então a noite deve ter sido legal. Eu até brinquei com eles assim. Porque é isso mesmo, não tem problema nenhum. Agora, quando passa dos limites e tudo mais. É. Então, eu penso o seguinte: tem coisas que você não deve brincar. Tem coisas que você não deve nem mexer. Isso é uma coisa minha, uma crença minha. Talvez biologicamente, algum entendido do assunto pode me dizer que certas dosagens e tudo mais, respeito, mas eu sou totalmente contra, tá? O álcool, a embriaguez e certas bebidas também eu acho que não, eu sei porque eu sofri com um pai alcoólatra e sofro recentemente com um familiar alcoólatra a ponto de a gente ter que ajudar ele, que ele fica jogado na rua. Cacete, Eu cara. sei como é que é. Eu vou falar a minha perspectiva sobre isso, tá? Eu acho que assim, é exatamente isso. A gente não pode se embriagar e não pode envergonhar os outros. Não pode se envergonhar perante os outros. Então, assim, se você usa uma droga que vai te envergonhar, que vai te fazer mal, que vai te prejudicar, eu acho que tá errado. Não que seja pecado, não sei o que é pecado, não sou eu que vou decidir isso. Mas é que nem, eu acho, por exemplo, cigarro. O cara que tá fumando, você acha que... Ele não tá se embriagando, mas você acha que é pecado? Cara, eu acho que tudo que danifica o templo do Espírito Santo tá errado. Tá entendendo? Não estamos falando de igreja. Igreja é congregar entre irmãos. Não confundam igreja com templo. São 2 coisas diferentes, né? Porque ultimamente tá uma moda aí dos desigrejados dizendo assim, não precisa ir na igreja porque eu sou igreja. Você não é igreja coisa nenhuma. Igreja é congregar entre irmãos, tá? Ser templo do Espírito Santo é outra coisa, que é o nosso corpo. Então, a partir do momento que você coloca algo que você está danificando aquilo, você está comprometendo aquilo, e o que eu digo aqui não é só em relação a drogas. A partir do momento que você... Por que a Bíblia fala da glutonaria? Que é pecado, a glutonaria, o excesso no alimento. Ah, tá. Porque você está danificando o templo do Espírito Santo, você está entupindo as suas artérias. Que nem aquela moça que falou que era o diabo e não era o diabo, era ela que estava comendo demais. Nossa, deixa Não, quieto. e agora eu preciso falar isso. Se você reclama que eu fumo, vai, fica comendo açúcar aí. Daqui a pouco você tá Me julgue. explodindo, né? Que é um Tem vício. que tomar cuidado. Não, mas gente. eu acho, eu quero parar. Tá entendendo? É. Não é. Então, assim, eu acho que danifica, compromete, não é certo. Bom, a partir da semana que vem, vai ter que parar de fumar, meu parceiro. Já sabe, né? Eu vou Cara, mandar mensagem cada pra você todo episódio dia. aqui eu melhoro um pouquinho da minha vida. legal, Já comecei a reciclar, já tô conversando. Tô virando uma pessoa melhor. Eu reciclando? tô, velho. Eu tô mesmo, é de verdade, é fato. Inclusive, assim, eu sei que a gente deve estar aí finalizando, mas eu quero deixar até uma coisa aqui, um erro que muitos cristãos cometem, inclusive, que é se encasular achando que é melhor que os outros e não conviver com as pessoas. Cara, a partir de hoje, se vocês permitirem, todos que estão aqui, uma produção maravilhosa, um pessoal que preparou tudo pra gente, vocês que estão aqui, eu quero ter uma convivência com vocês, a gente poder ter um WhatsApp. Pô, claro, sem problema. Cara, Tal. seria uma Tem honra. problema. Que isso. Qual o problema disso, cara? Você tem suas crenças, as suas.
respeito. Ou a falta delas. Que é uma Assim, crença. A falta delas é uma crença. E aí, você já imaginou se eu sair daqui e virar assim, valeu aí, tal. Aí nunca mais tem um contato. Pô, peraí. Eu acho que tá faltando essa sensibilidade ultimamente, diante de qualquer coisa, o amor que a gente tem um para com o outro. Eu acho que isso é legal. Que é o principal. Esse respeito é que é legal. Então, Pastor Bruno, antes do Pastor Bruno, é o Bruno Carvalho, cara. Estamos juntos aqui, estamos juntos para o que vocês precisarem. Eu uso muito isso, estamos juntos. Eu gosto dessa frase. Tem que tirar o ex, né? Tamo junto. É isso. Aí, tamo junto, Tamo aí junto, fica melhor. fica ainda. melhor. Bom, pastor, E a gente tá junto se movendo, né? Mais uma vez. a gente vai ter que finalizar esse episódio, mas antes de finalizar, passa uma mensagem pros seguidores, pras mensagem. pessoas que você tem aí na igreja e pra quem tá assistindo a gente. Passo sim. Então, eu acho que a gente abordou muitos assuntos aqui. E você que está assistindo aí agora, não sei de que maneira você está, mas talvez você está querendo encontrar alguma razão para viver e não tenha achado em nada. Eu sei que muitos de vocês estão aí agora sofrendo, passando por apuros dentro de casa. Quando a gente falou de vício, aqui você se identifica demais, você é essa pessoa que sofre com vício, seu casamento está acabando, não sei o que é. Eu só sei de uma coisa. Cristo nos ensinou o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu encontrei esse sentido para a minha vida. Hoje eu vivo debaixo desse alívio. Decidi isso, não me arrependo. Vai ser assim até o último dia de minha vida. E se por um acaso você quiser conhecer esse Cristo, procure um lugar que você se sinta confortável à vontade. Aceite Ele para a sua vida. Te garanto que você vai viver uma nova fase, que as suas ideias serão outras, seus pensamentos serão outros e a sua vida vai ser bem melhor. Acho que é por aí. E o endereço lá da igreja lá, pastor? Onde é? Muito obrigado, viu? Cara, Passa o endereço, Passa seus fala da contatos, sua suas igreja. redes sociais. Minhas redes sociais, PR Bruno Carvalho. Se você entrar aí agora no Instagram, PR Bruno Carvalho. Tem também o TikTok, que também é PR Bruno Carvalho, só que tem o oficial depois, tá? Facebook, Pastor Bruno Carvalho, tá bom? Canal do YouTube, Pastor Bruno Carvalho. E a nossa igreja, para quem quiser fazer uma visita, fica em Bela Vista, no centro. Eu costumo até fazer assim, ó, no coração de São Paulo, Bela Vista, ali na rua Santo Antônio, número 1000, tá? Ó, redondinho pra não esquecer, hein? Bem e ó, pertinho da estação de metrô Anhangabaú. E qual é o Tô nome da até igreja facilitando. que você não falou? Ponto de encontro com Deus. Ponto de encontro com Para Deus. finalizar, por que ponto de encontro com Deus? Porque quando eu estava pensando no nome para a igreja, eu falei assim, olha, eu quero um lugar onde as pessoas possam se conectar com Deus, como um dia eu me conectei. Que tal a gente fazer um ponto de encontro com Deus? O nome foi o marketing perfeito. A gente é marqueteiro além de pastor também. Que é E foi importante. daí que surgiu, cara. Pô, muito legal, pastor. Cara, Obrigado, é uma honra gigantesca. O papo foi muito gostoso. Tem tanta coisa pra falar que podia durar 6 horas aqui. Nossa, eu por mim A gente nem abordou muito o lado da vida amorosa, nem conseguimos, né? Pois é, a gente Você vai vir outra vez, não tem problema. A gente tem tanto assunto, a gente entrou muito pouco nesse lado da vida amorosa. Né? E eu queria bastante, porque minha mulher, eu não sei, tá aqui vendo também, né? Então é complicado, né? Mas eu creio que tudo foi Deus que conduziu, Ele conduziu o nosso papo. Eu acho que é legal, acho que a gente vai alcançar muita gente, é importante saber essas coisas. E é importante abrir o coração, né? Falar com as pessoas. Isso E fazer elas se moverem. Fazer elas mudarem, melhorarem um pouquinho cada dia, que é o que a gente gosta, né? É o nosso objetivo. Trazer pessoas que possam dar um exemplo para que mais pessoas se movam. Nossa, é isso aí. Bom, galera, então se movam aí, cliquem no botão de se inscrever, não se esqueçam aí de seguir a Mover nas redes sociais e o pastor também. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, comentem para ajudar a gente no engajamento. Muito obrigado, até mais. Valeu! Eu. Aê.